Opa, para você ligado com a gente aqui no Achei Santa Cruz, muito boa noite. Pontualmente 8 horas 46 minutos no ar. Edição mais uma, 17, hashtag 17 do Fechando a Conta. Vamos juntos a partir de agora. Fechando a Conta. É isso aí, fechando a conta, temporada número 2, recebendo aí políticos, personalidades do mundo político e vereadores, especialmente da nossa cidade. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui ele, ex-presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, atual vereador no seu segundo mandato, não é isso? Estou sabendo ainda. Marco Valantieri, que vai ser aí entrevistado por mim, que aqui estou, e por ele que também já está aqui. Você está vendo já o seu reluzente boné, meu caro Dário Miguel. Fechando a Conta. O Fechando a Conta nessa quinta-feira com o Marco Cantor e também com o Dário Miguel. Você desde já conectado com a gente aí, já pode mandar também a sua participação pra gente, hein? Pode mandar aí sua pergunta, pode mandar aí a sua participação, a sua interação, do jeito que você preferir. Vamos juntos aí fazer esse programa de entrevista, programa que traz personalidades, sempre alguma figura da nossa cidade, da nossa região. Bom, para começar aqui o nosso boa noite pro Marco Cantor, Marco Valantieri, vereador de segundo mandato, atualmente no PL, é isso, né, Marco? PL. Boa noite. Boa noite, André, boa noite, Dário, boa noite, pessoal que está aí, né, acompanhando a gente. Eu quero agradecer aí pelo convite. Isso. Da gente estar aqui junto, batendo um papo aí, falando um pouquinho da nossa cidade de Santa Cruz. Dário Miguel, boa noite, seja bem-vindo. Você já é figurinha carimbada na casa, é sempre um prazer recebê-lo, inclusive nessa sua versão cartel de Cali, bela camisa, hein? Bela camisa de Dário Miguel. Olha que detalhista esse André, Tá né? chique o homem, Tá André. bonito, hein, velho? Não, é bonito, né? É diferente, né? Não tô falando do recheio, tô falando da camisa. Camisa. Bom, eu tô camisa. falando completo, né? Camisa. Boa noite, André, boa noite, Marco, boa noite pra galera que tá curtindo a nossa programação, muita gente já conectada nesse programa que já é um sucesso, sempre é um prazer participar com você. Já tive outras oportunidades, outros amigos também da imprensa livre aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, sempre marcando presença, é um prazer sempre participar com vocês. Legal, Marco, começar falando aí, você tá na política, você tentou ser vereador, foi candidato pela primeira vez, você não ganhou na primeira, né? Você teve que ser um pouco persistente, acho que como acontece em quase todos os casos. Eu saí a primeira vez, né, e fiz 288 votos. Ano de? Foi 2008. 2008, E na época, né, eu tive até uma votação muito boa, porque você ter aí, né, acima de 100 votos já é bastante, bem considerável já as pessoas, né, que acreditam, que confiam, que apoiam ali a sua pessoa, o teu trabalho. Então foi legal, foi bacana, 288 votos, falei, poxa, vamos tentar mais, né? Mas não bateu aquela coisa assim, que era vereador de primeira eleição, você não conseguiu ser eleito, bateu aquele sentimento de, isso não vai dar pra mim, ou o contrário, não, bati na trave, se eu correr um pouquinho eu chego. Não, é bem por aí. Eu falei, não, bateu na trave, vamos tentar. Acho que vai dar. Acho que vai dar. E aí depois, primeiro mandato com 504 votos. Aí já na eleição de 2012. Que pra gente situar é a eleição da Maura, né? Isso. Da Maura eleita. E você naquele momento fazia parte do grupo da Maura. Era do PSDB? Foi o primeiro partido seu, não? Eu fui eleito pelo PSDB. Pelo PSDB, é isso mesmo. né? Eu tava num outro partido e acabei indo pro PSDB. Fui eleito pelo PSDB no primeiro mandato. Tá. Fazendo uma pergunta já em cima dessa conversa inicial de vocês. Vamos lá. PSDB, o Marco Cantor estava no PSDB quando foi eleito, onde ele narrou muito bem agora. Ele foi eleito pelo PSDB, depois ele acabou apoiando o prefeito Dr. Otacílio. Todo mundo sabe disso. Ele ficou conhecido como Tucano Vermelho na oportunidade. Passou o tempo e eu vou fazer umas comparações logo no início do programa. Entre ele, o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo e o atual presidente, o Paulo Edson Pinhata, que já esteve participando desse programa também. O Marco Cantor, ele foi eleito pelo PSDB, depois ele apoiou um outro grupo, que era o Dr. Otacílio, onde é fiel até o presente momento. Sim. O Paulo Edson Pinhata, ele foi eleito pelo grupo do prefeito Dr. Otacílio. Acabou se virando dissidente. Acabou virando também opositor. É um ponto em comum entre os dois ex-presidentes. Uma outra questão também, a base eleitoral deles, Sodré. Tem votos, os dois sempre conquistam votos lá.
Um outro ponto que chama atenção também é a forma onde o Marco dirigiu a Câmara de Vereadores. A base, o lema era economia, e o Paulo Edson Pinhata também economia e mais economia. Então eu faço a pergunta já inicial para o Marco Cantor. Até onde vai essas semelhanças entre você e o atual presidente da Câmara? Olha, Odário, eu nas condições de presidente, né, quando eu, por várias vezes, conversando com os meus colegas, né, foi há muitos anos em Santa Cruz do Rio Pardo, a gente não tinha um presidente que fosse unânime. Eu tive o apoio de todos os vereadores, né? A diferença do Paulo foi essa, né? Que o Paulo teve lá 7 votos. Eu tive aí, né, o apoio dos outros 12, foi 13 votos. O pessoal entendeu, né, os colegas entendeu a proposta que eu passei no início, né, ali após a gente conseguir aí conquistar mais um mandato, e eu acredito que eu tinha um objetivo. Eu tive a oportunidade no Legislativo de ser secretário, de ser vice-presidente no primeiro mandato meu, né, por 2 anos, então eu consegui ali dentro, né, acertar algumas coisas, poder, eu na condições de presidente, fazer algumas alterações ali na questão da economia. Eu acho que o Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo, ele passou por um processo de mudança muito grande nesses 2 anos que eu estive lá. Eu peguei o Legislativo em 2016, foram R$750 mil de devolução do 10º. Em 2017, do 10º foram R$1,5 milhão. Né? Eu fiz uma economia muito grande e nós, sem mudar a rotina nossa ali dentro, todo o trabalho legislativo, eu sempre fiz reuniões lá com os funcionários, porque para uma empresa funcionar bem, você também tem que ter um bom relacionamento com o pessoal, né? com o pessoal que trabalha com você ali. E eu tinha uma meta, graças a Deus eu consegui alcançar. Então nós economizamos muito. A meta era essa. E a gente sabe que o cobertor curto do jeito que anda hoje, principalmente naquela época, 2017, 2018, o que a gente pudesse fazer de economia seria bem-vindo para o município. Todo mundo fala, mas o legislativo é o mesmo dinheiro do executivo, sim. Só que o presidente tem a prerrogativa de gastar isso como ele bem entender. Ele comanda. Ele comanda, né? E em 2017, R$1,5 milhão. Depois, em 2018, tem o aumento da arrecadação do município. Isso é natural. O legislativo, o executivo legislativo também tem o seu aumento de despesa, porque tem a correção da inflação, né? Sempre tem uma coisa a mais. Eu, quando fui presidente, fiz algumas alterações também lá. Fiz a biblioteca e outras áreas também que a gente andou mexendo, né? Comprei microfone, comprei equipamento. Então, tudo que pudesse ser feito ali dentro, som, eu fiz. A diferença foi que de 2016 para 2017, né, um valor aí, não peguei nenhum centavo a mais do que era repassado, e a devolução mudou completamente, com o apoio dos meus colegas, com o apoio dos vereadores. Eu sempre fiz muito bem isso, e principalmente o apoio também dos funcionários, né? Você coloca essa questão, a gente que acompanha mais o dia a dia, o Dário, todo mundo da imprensa Santa Cruz, isso era uma, como é que eu vou dizer agora? Era uma coisa que era quase como uma lei que não era lei. Essa coisa de o presidente, a gente lembra sempre do Barsola. Não, tem que gastar tudo, porque se não gastar tudo, se não atingir um X%, devolve, então eu sou obrigado a gastar. Existia essa lenda. Tinha essa lenda. Aí eu lembro que o advogado, o doutor João Marcelo, que ele faz um dia um levantamento, como assim? Não existe isso. E a partir daí começa a se enxugar os gastos da Câmara. O João Marcelo, André, até falou isso antes, né? Antes de eu ser presidente, na verdade. Tá. Não, já tinha ganhado, né? Tá. A eleição foi em outubro, então outubro, novembro, dezembro. Dentro desses 90 dias ali, a gente sempre estava conversando. E o João Marcelo também foi nessa questão, ele foi muito importante. Ele realmente, né, a gente discutia isso, por ser advogado também tinha mais conhecimento do que a gente, né? Claro. E ele falava, mas não é possível, como é que pode ser gasto? Não existe isso. Quando eu fui eleito presidente, nós fomos em Marília, no Tribunal de Contas, para poder ver como é que funcionava, entender um pouco esse sistema, né? E realmente não tinha nada disso. O Tribunal de Contas nos informou que todo tipo de economia, todo tipo de corte, Odário, que pudesse fazer ali dentro seria bem-vindo, né? Mas se é assim, ali conversando com os vereadores, nós voltamos lá bastante animados. Nós somos um grupo, não lembro quem foi tanto, inclusive o João Marcelo também foi. Mas nós somos de 7 ou 8 vereadores, foi o meu carro, né? Foi 2
2 carros. Foi o carro da Câmara e eu fui com o meu carro, levei mais 3 vereadores junto comigo. Então foi assim, foi muito importante naquela época a gente obter todas essas informações para fazer um trabalho de qualidade. Justamente, presidente, ex-presidente, o Marco Cantor, relação ao Tribunal de Contas, você falou que visitou o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas acabou aprovando as suas contas? Olha, graças a Deus, eu tive 2017 sem nenhum problema, né? Sem nenhum apontamento, não teve nenhuma conta rejeitada. 2018, bem colocar essa pergunta, Dário, eu recebi hoje, né, do Ivan na Câmara, todo o relatório. Foi aprovado as minhas contas em 2018, sem ressalva também, 100% de aproveitamento. E, graças a Deus, a gente sempre tem essa preocupação, né? Esquenta a cabeça, porque quando se trata de coisas públicas, dinheiro público, então você tem aquela preocupação em tudo que você faz. Você trabalha com uma equipe, mesmo que seja uma equipe profissional, nós somos seres humanos e a qualquer momento a gente está sujeito a errar em alguma coisa. Mas graças a Deus, eu tive uma equipe lá muito boa e a gente conseguiu fazer um trabalho, eu posso falar assim, um trabalho com qualidade, respeitando o outro e alcançamos o objetivo. Só para frisar uma coisa que eu achei muito importante. De 2017, eu tive aí 2017 1,5 milhão e 2018 aproximadamente 1.700.000. Eu aumentei a devolução sem pegar, né, nem um centavo a mais daquilo que a gente já pediu em 2017 para 2018. Hoje eu vejo assim, no 2019, né, o Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo devolveu menos dinheiro do 10º do que eu em 2018. Você acredita? Menos. Por quê? Gastou-se mais? Gastou-se mais. Com certeza gastou-se mais, né? Então... Você sabe, você imagina, você esteve lá dentro, você imagina por que, aonde, você consegue saber isso? Olha, André, é lógico que cada presidente, né? Eu não estou aqui também para criticar ninguém, cada um trabalha de uma forma. Eu, claro, né, trabalhei sem chefe de gabinete, né? Eu preferi fazer um trabalho ali mais junto ao Tribunal de Contas. Na época foi muito importante o Tribunal de Contas. Toda vez que eu marcava presença lá, eles me orientavam, principalmente também o Ministério Público, né? Tive aí uma boa, um bom contato, um bom relacionamento. Sempre que precisei do Ministério Público, ele estava lá, né, para orientar. Nunca interferiu em nenhum momento no meu trabalho, mas sempre me orientando. Mas no final do seu mandato, você quis contratar um outro procurador. Por que isso aconteceu? Olha, Dário, eu quis realmente, né? Na época, no início do 2º ano do meu mandato, eu já queria contratar um procurador concursado. Era uma orientação até mesmo do MP, né? Do Ministério Público, e eu vi que tinha necessidade de se contratar um procurador, mas que fosse concursado. A casa precisa de um procurador, porque são duas cabeças pensando diferente, né? Já que nós temos um procurador hoje que trabalha só meio período. E a Câmara de Vereadores hoje ali, todos os vereadores precisam do procurador jurídico durante todo o período, né? Durante todo o dia. Então fica meio período sem o procurador jurídico da casa. Então tinha essa necessidade. Quando eu, no início do 2º ano do meu mandato, eu queria contratar, mas aí conversando com os colegas, porque eu também quando tomava uma atitude dessa natureza, relacionada ali ao trabalho do presidente, eu sempre levei isso ao conhecimento dos meus colegas de trabalho. Eles acharam que a gente tinha que esperar um pouquinho mais e tal, eu respeitei. E depois, ali já no meio do ano, eu vi que realmente tinha necessidade e aí mandei, né, fazer um levantamento, levantar todas as informações, documento e tudo. O Ivan fez isso e aí eu não pude contratar porque cai naquela questão de uma lei federal, né, que fala que já 6 meses para o termo do mandato você não pode criar despesas. Tá. Então não pude fazer. Eu fiquei impossibilidade de estar fazendo de contratar esse funcionário. Você falou agora um pouco da questão de você ter economizado. Você considera isso um ativo para você até capitalizar como sua campanha, por exemplo, foi um presidente que realmente enxugou o gasto e tal. Mas há outro lado da história, né? Aquela questão de falar assim, peraí, mas é obrigação do gestor, seja ele prefeito, seja ele presidente da Câmara, de economizar o dinheiro público. Isso é mais que obrigação. E aí não fica uma coisa estranha, porque fala, peraí, ele tá falando que ele é um bom político ou um bom vereador porque ele economizou. Peraí, mas não é muito pouco economizar, não é obrigação? Como é que você recebe esse tipo de crítica? Sem nenhum problema. Como eu falei, esse dinheiro poderia ser gasto de qualquer outra forma. Eu poderia ter contratado 2 funcionários,
né? Não estou aqui para criticar ninguém, mas hoje nós temos 2 funcionários a mais na casa. Então não se economizou, gastou muito mais que eu, né? Eu sou vereador em Santa Cruz, atendo a nossa comunidade na medida do possível em toda o nosso município. Fiz o trabalho legislativo, fiz a minha obrigação, não fiz mais que a minha obrigação, né? Nem todo mundo faz, mas eu fiz. E da melhor forma possível. Então, quando você assume uma responsabilidade desse tamanho, o André, né, o pessoal que está acompanhando, o Dar Miguel, você tem que realmente ter ali o pé no chão. Você se preparou para ser presidente da Câmara? Eu fiquei 2 anos como vice-presidente, né, o Dário? Então foi ali um aprendizado também muito grande, né? A gente via que poderia ser alterado alguma coisa ali e a gente podia, economizando esse dinheiro, né, poderia devolver para o executivo uma cirurgia de alto custo, medicamento de alto custo, e aí cabe o prefeito colocar, né, ali no local onde há mais necessidade. Isso foi feito, nós temos aí a ampliação do velório municipal e outras obras aí, recap, com o dinheiro que foi devolvido do 10º. Porque no legislativo é assim, se você falar que vai gastar 1 milhão, você gasta. O que mais tem lá é coisa para gastar, entendeu? Se eu quisesse gastar, gastaria. A gente oferecendo serviço? Sem dúvida, né? Você ter uma ideia, André, eu fiz a limpeza de vidro lá interno e externo no meu mandato uma vez. Em 2 anos você fez uma vez, tá? Uma vez. E a gente fez um orçamento, né? Buscando aí uma empresa que prestasse serviço com qualidade e que tivesse um custo menor. Sim. Né? Então, às vezes, a gente até desagrada, né, algumas pessoas, mas eu acho que nessa responsabilidade você não tem que agradar amigo, e sim fazer economia, porque o dinheiro é público. Então eu vejo assim, eu vejo que eu cumpri com a minha obrigação naquele período que eu fiquei lá, né? Tive o apoio tanto de funcionário como dos meus colegas de trabalho, e graças a Deus está aí os 2 anos com conta aprovada sem nenhum problema, e isso me deixa muito tranquilo hoje. Para não fugir dessa história do 10º, eu tenho mais uma questão. A gente viu no período que você foi presidente, e você, como o Dário falou no começo, você tinha o apoio do doutor Otacílio, que inclusive ainda tem, né? Você faz parte da base eleitoral do Otacílio. Você, como presidente, fez aquele ato no final do ano de ir lá entregar o cheque, fazer a foto. A gente recebe, como imprensa, recebemos a assessoria de comunicação, a foto do 10º, e o prefeito fala: vou usar isso aqui para fazer a obra lá em Sodré, lá em Caporanga, o posto de saúde e tal. Vira um ato político. Porém, no ano passado, quando o Pinhata ele salientou algumas vezes que poderia fazer isso para indicar para alguma obra ou dirigir um dinheiro para alguma coisa, enfim, prerrogativa dele, tanto você, eu vi algumas vezes em rádio, e o próprio prefeito Tacílio falar em que isso é politicagem. Fazer esse tipo de politicagem. Aí eu pergunto para você, isso é politicagem ou não é politicagem? Claro que não. Eu não me lembro de ter ido lá no gabinete do prefeito no último ano meu como presidente e ter tirado foto com cheque. Isso eu não fiz. Esse cheque, na verdade, nem cheque foi levado lá. Eu fui o presidente que mudou essa questão no Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo de se pagar funcionário e vereador com cheque. Acabou isso. Eu consegui regulamentar isso, inclusive era pedido do Ministério Público, Tribunal de Contas, que se fizesse esse trâmite através da conta eletrônica. Sim. Muito tempo se trabalhou nisso e a gente conseguiu... Que o pessoal tenha o dinheiro na conta. Exatamente. Então hoje o vereador não recebe mais cheque, né? O funcionário não recebe mais cheque. O fornecedor hoje não recebe mais cheque. Foi cortado isso aí 90%. Então a maioria tudo é depósito eletrônico. Certo. Então mudou muito isso aí. E a questão também de politicagem, André, eu vejo assim, ó. Uma questão muito importante, foi uma resolução minha no Legislativo, com apoio também dos colegas, em 2017. O prédio do Legislativo era usado por empresas, escolas e tudo mais, e a gente não tinha nenhum retorno nisso, né? E lá nós tem a parte da limpeza, tem a luz, né? Tem funcionário que fica à disposição, tudo, né? Segurança, papel tem higiênico, tudo, tem tudo. Claro. E o que a gente alterou? Ninguém paga nada, mais 1 quilo de alimento não perecível por pessoa. Nós arrecadamos toneladas de alimento nos 2 anos. Então foi muito importante também. Você acerta com a empresa, sim, vai ter 200 pessoas aqui. Exatamente. Às vezes a empresa tinha lá 250 pessoas, então a própria empresa já levava 250 litros de leite, ou então 1 quilo de alimento. Foi muito importante. E a gente conseguiu arrecadar. E eu nunca, eu falo isso assim, com muita tranquilidade, eu nunca tirei uma foto, né, com nenhuma entidade, com nenhuma pessoa. Então eu deixei isso
para um funcionário da casa fazer. Ia lá, fazia foto com o pessoal da entidade, registrava tudo certinho, assinava um recibo. Então eu nunca participei ali diretamente dessa entrega, justamente por isso. Tá. Então a gente exatamente. Então eu vejo assim, dentro do trabalho meu lá como presidente da Câmara os 2 anos, eu passei por muita dificuldade. Nós tivemos lá uma renúncia do prefeito, nós tivemos lá a CPI da Codesan. Então nós passamos ali por momentos complicados, mas a gente conseguiu ali unir todo mundo e com conversa. Uma coisa muito importante também é que todo mês, ou cada 2 meses, eu fazia uma reunião com os funcionários da casa. E a gente discutia ali entre nós, né, o que poderia melhorar, se alguém tinha alguma sugestão. E a gente teve também um bom aproveitamento nessa relação. Por quê? Porque, de repente, quem está ali vê alguma coisa e pode contribuir, né, para a gente poder alterar, poder fazer uma mudança. E acho que nesses 2 anos a gente caminhou por esse lado e deu certo. A gente está estourando, o primeiro bloco está indo já, mas você me deu um gancho que eu não posso perder. Nessas reuniões que você fazia com os funcionários, você via, por exemplo, a necessidade de ter alguém de confiança, de trazer mais alguém, ou aquela equipe que lá estava funcionava bem? Não, André, eu confiava totalmente no pessoal, entendeu? Nós temos lá o Dr. Catalano, o Eduardo Catalano, um funcionário que, nossa, eu aprendi muito com ele quando eu era vice-presidente e nas condições de presidente também. E todos os funcionários, eu acho que a gente conseguiu fazer uma economia muito grande durante os 2 anos, sem fazer a exoneração. Eu exonerei, sim. Acho que foi um chefe de gabinete na época, né? Advogado, Dr. Evandro. Isso, um advogado. E na época eu acho que tinha 4 ou 5 estagiários. Também aí foi vencendo, né, o período deles ali. Eu fui então eliminando e a gente não fez mais contrato, né? Então nós cortamos muita coisa. Às vezes o pessoal fala assim, mas a maquininha de café não ia conseguir render tudo aquilo, não. O Dário gostava do café, né, Dário? O Dário gostava. Inclusive, de vez em quando ia tomar um cafezinho lá. Todo mundo gostava. Mas na verdade... Mas custava R$60 mil por ano, gente. Era muito dinheiro. Pô, não dá, né? É dinheiro público, então tinha que cortar. Até porque 60 mil por ano dava por mês 20, mas né? Como é que é a conta? 12. Dava... Conta aí pra você. Nossa, dava 60 mil por ano. 6 mil, 7 mil por mês. 2 sessões, cada sessão era 2 pau mas o problema é que não era só sessões, né? Era durante o dia também. Teve uma época lá que ficou inviável. Até a Polícia Militar acabou orientando os responsáveis, né, para diminuir, porque estava demais. Eu gostaria de fazer essa pergunta também antes do intervalo. O André deixou um gancho aí. Que, na verdade, o Paulo Edson Pinhato, atual presidente, ele sempre fala durante a entrevista também que ele contratou o Edson, né, porque precisava de uma pessoa de confiança, e que todo presidente, todo prefeito precisa realmente de uma pessoa de confiança. Você, quando era presidente, você necessitava dessa pessoa de confiança também? Sim ou não? Não, né? Eu tenho que ser sincero. Não, porque eu acabei de falar, né, Dário? A partir do momento que você tem ali um bom diálogo, né, com as pessoas, que você também acompanha o trabalho delas ali junto, então isso é muito importante. Você confia e eu, pessoalmente, acompanhava todo o trâmite ali dentro do Legislativo, né? Tudo que acontecia na casa, nenhum cheque era feito sem que eu, né, tivesse conhecimento do que estava sendo pago. Todos os orçamentos que era licitado, tudo chegava até mim antes de fechar qualquer contrato. Eu nunca participei lá diretamente junto com o funcionário. Mas a partir do momento que, olha, Marcos, está aqui, ó, esse preço aqui é o preço menor. Vamos brigar ainda por esse preço aqui. Então, exatamente. Eu falo assim, sabe, eu tenho muita amizade com todos os funcionários hoje, mas em questão assim de economia, há muitos anos legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo, acho que eu fui ali o mais mal fechado que existiu. Hoje se fala muito em cargo de confiança, comissionado, dá um certo valor para um, tira um certo valor de outro, enfim, tem essa briga. Virou notório para a imprensa. Virou um... E vale ressaltar também, somente para colocar aqui... Tá virando tema político. Para colocar aqui que a Sueli de Fátima Feitosa era cargo de confiança, né? Não, comissionado, né? Era comissionado. Ela tinha um cargo de confiança, concursado, só que ela estava exercendo um cargo de confiança que ela foi nomeada lá dentro e foi ficando. Né? Então, prova que os 2 cargos também pode cometer erros e acertos, né? Claro, uma coisa ninguém nasce nem certo nem errado. O pessoal tá mandando pergunta aqui, Marco. Antes de eu abrir aqui pra galera, eu vou deixar no segundo bloco para poder abrir. O Eli Jardineiro já tá perguntando sobre a questão do salário mínimo para vereador, aquela coisa toda que a gente sabe que é um tema polêmico também. Mas a gente faz o seguinte, cada final de bloco a gente faz um quadro. E aqui o primeiro quadro vai ser no final desse primeiro bloco, que é o quadro a favor ou contra. Eu te falo o tema, você fala se é a favor ou contra, se quiser explicar por quê, mas você fica à vontade. Vamos lá? Favor ou contra? Quiser botar, você fez a artinha aí, né? A produção de 330 pessoas. Seguinte, primeiro tema polêmico é o aborto. O Marco Cantor é a favor ou contra o aborto? Dependendo da situação, né?
Eu sou contra, né? Eu acho que... No geral, você é contra? No geral, eu sou contra. Eu vejo assim, agora, no caso, né? De repente aconteceu lá um estupro ou coisa parecida, né? Aí é lógico O caso que... da mãe, por exemplo, tem de vida para mãe. Exatamente. Como acontece a legislação hoje em Então, dia? eu acho que tem ali ressalva. Dependendo da situação, aí não tem como ser, né? É obrigado a fazer. Legalização de drogas. Tem gente que defende legalizar só maconha, tem gente que quer legalizar tudo. Ah, não, eu sou totalmente contra, né? Eu acho que todo tipo de droga eu sou totalmente contra. E o pessoal fala assim, mas o cigarro é droga e daí? O álcool é droga e dá trabalho, mesma coisa. Eu acho que parte muito da família, né, o André? Eu acho que da criação ali dos pais, né? Ali pro seu filho. Sim. O filho aprende aquilo que o pai passa, né? Então eu acho que é muito importante o pai estar sempre conversando com seu filho, olhando ali as amizades que o seu filho tem, procurando a melhor educação para ele. Todo pai quer o melhor pro seu filho. Então hoje os nossos filhos, você não pode deixar ele aí a solto, né? Você tem que estar ali sempre conversando, sempre orientando. Então isso que é muito importante. Eu acho que você tem que o pai tem que estar muito presente na vida do filho. Então, mesmo assim, ainda, né, a gente vê existe muita dificuldade, mas a gente nunca pode... Mas você acha que se legalizasse hoje, por exemplo, amanhã, o cara, sei lá, um presidente dá uma loucura lá, não é o caso do Bolsonaro, que já falou que é contra, vamos que ele inventa um projeto lá e vamos liberar a maconha, tipo Uruguai. Pode liberar, tipo Holanda. Você acha que o Brasil estaria pronto para isso? Não está pronto. Não dá? Eu não funcionaria? Não funcionaria, acho que não. Bom, mais 2 temas, foi 2, né? Mais 3 temas, rapidinho. Pena de morte, favor ou contra? Eu sou contra. Eu acho que quando a pessoa faz aí algo errado, prisão perpétua, né? Eu acho que ele teria que pagar pelo resto da sua vida, mas Deus deu a vida pra gente. Eu acho que o ser humano não tem direito de tirar a vida do outro. Eu acho que ele teria Mesmo que ele tire a vida de alguém, o caso... Sim, eu penso dessa forma, porque aquilo que eu falo, ele tirou a vida de alguém, ele vai pagar pelo resto da vida dele. Então eu acho que teria que ficar preso pelo resto da vida, pagar lá, né, sentir na pele lá né, o que ele fez e pagar. E lá dentro ele vai realmente, durante os anos, refletir e falar, não, né, vai se arrepender. Então vai ficar preso pro resto da vida. Então, acho que pena de morte sou contra. Entre pena de morte e prisão perpétua, prisão perpétua. Prisão perpétua. Tá. A flexibilização da posse de armas, que é tanto falada no governo Bolsonaro, que hoje em dia é tão difícil, o cara ter um sítio, ter uma arma lá para defender a sua propriedade, ou até em casa, com essa violência que não para de subir. Olha, André, é muito complicado, né? Porque às vezes você não está preparado, né? Às vezes você tem uma arma em casa, mas você não está preparado. Não, mas quantos acidentes que a gente vê, né? Eu acho que a liberação da arma em geral hoje tem que ser muito estudada. Eu não vou falar que eu sou contra, que eu sou a favor. Você usaria arma? Eu não. Eu acho que não. Mas uma vez preparado, aí o cara poderia ter, porque lembrando sempre, né, ter uma arma é igual ter uma carta de motorista. Sim. Você tem que se preparar, fazer um curso para estar pronto para usar. Eu acho que teria que ter todo um preparo, né? Porque de repente se você libera aí a arma, qualquer um vai lá, compra a arma, não sabe usar, isso corre um risco muito grande, até mesmo dentro da família ali. Então acho que tem que ter um preparo, tem que ter aí uma, sei lá, né? Isso não é assim do dia para noite, leva aí um bom tempo. Acho que se preparar futuramente aí, sei lá, acho que aí teria que pensar. Último tema aqui mais assim, a diminuição da idade penal. Muita gente fala que seria interessante você baixar para 16, tem gente que fala até de 14 anos, e o outro lado fala que você estaria misturando crianças com bandidos numa eventual prisão, por exemplo. Você estaria atrapalhando a ressocialização, que é a base de tom da prisão. Você é a favor ou contra? Eu sou a favor. Você acha que tem que baixar para 16? 16, porque a gente vê aí, né, 16 anos, a pessoa, um adolescente com 16, ele sabe o que está fazendo, André, né? Tira aí a vida de um pai de família, de uma criança, né, de um trabalhador que luta, né, para sustentar a sua família, os seus filhos. E aí, né, um adolescente com 16 anos vai lá e tira, né, a vida aí de um pai. Então eu acho que 16 anos seria, né, e hoje se usa muito aí, né? O cara acaba faz usando, o menor. Exatamente, faz o menor. A culpa é dele. É culpa dele. Ele vai saber que não vai ser. Ele vai ser punido. Não vai ser punido, vai lá para a Fundação Casa. Exatamente. Então acho que 16 anos já daria aí um bom exemplo. Tá legal, tá as opiniões então do nosso Marco Cantor, hoje o convidado aqui do nosso Fechando a Conta, nesta quinta-feira. Fazer um intervalo comercial, primeiro bloco, voltamos daqui a pouco com mais perguntas. Tem a pergunta da galera aqui, quiser mandar, tá? Pode ficar à vontade, quem quiser estar participando com a gente aí. E vamos também fazer os demais quadros. Recebemos hoje aqui, além do Dário Miguel com essa bela camisa, recebemos ele, o vereador Marco Cantor. Não sai daí não, daqui a pouquinho tem mais.
Vamos lá, de volta com você aqui no nosso Fechando a Conta desta quinta-feira, recebendo aqui o vereador Marco Valantieri, o Marco Cantor. Você que está ouvindo a gente aí, ó, você que está ouvindo pela nossa rádio, você pode mandar pergunta pelo WhatsApp, não deu, 988885004, né? Nosso WhatsApp. Então, 9888, depois em 38, depois do 9. Ah, é 29, verdade, só que absurdo. Então é 99888 5004. Nosso WhatsApp para você participar. Você que está ouvindo, que está assistindo pelo Facebook, pode mandar pergunta pelo próprio Facebook, igual tem pergunta aqui que eu vou abrir para a galera agora. Tem uma pergunta do Elias Jardineiro aqui, que fala sobre o salário, mas tem uma outra pergunta também do João Ferreira, que ele está questionando uma resposta que você deu aqui sobre a questão do cheque, né? Acho que mandou até para você, né, Dário? Inclusive chegou o cheque aqui. O cheque não, o cheque não, né? Cheque, 200 mil reais seria um excelente cachê, né? Beber tudo, ele disse que acabou enviando aqui no meu WhatsApp, onde o Marco respondeu agora há pouco que nunca tirou foto com a devolução mandou a foto, do décimo. Ele acabou mostrando. A foto está aqui na tela. Toda a galera aí, você vê que tem o Miranda, o Lorival, o próprio prefeito Tacílio, o Marco, o Severo, o Joel. Mas tem outros também, tem o Murilo, tem o Dr. João Marcelo, todos os vereadores, Cristiano Neves, o próprio Paulo Pinhata também, todos e ele falou o seguinte, no gabinete do prefeito. Né, para ficar devendo aqui pro João que está participando, ele mandou o seguinte, ó, eu vou ler o que ele mandou. No site da difusora tem foto do vereador, no caso o Marco, entregando cheque ao prefeito. Ou era um irmão gêmeo? Posso responder? À vontade. Bom, se ele tá ligado, tenho certeza que ele não é surdo, e ele ouviu falar no último ano do meu mandato, né? Então eu disse aqui muito claro, foi o último ano do meu mandato, quando nós regulamentamos toda a situação que lá. Foi 2018. 2018. Tá. E o meu primeiro mandato ainda aconteceu isso. É um prazo de muitos anos, né? Né? Até se não tivesse, se a gente não tivesse feito aí implantado esse novo sistema, sim, e tivesse que devolver um cheque, hoje eu também não vejo nenhum problema. Você ir lá pro prefeito, levar um cheque lá de 1.500.000, é uma satisfação muito grande. Eu não vejo como politicagem. Então fico muito tranquilo nessa questão, né? Nós implantamos um sistema diferente, foi muito legal, não acontece mais isso hoje com o cheque. 2017 ainda teve, né? Nós entregamos esse cheque, participou todos os vereadores lá, isso fazia-se há muitos anos. Sim. Se hoje tivesse isso, se eu pudesse levar hoje 1 milhão lá pro prefeito do legislativo, ainda, eu aparecia todo dia lá com um cheque de 1 milhão, seria muito importante. Então eu não vejo nenhuma questão isso. Eu acho que essa questão ela é assinada, não tem nenhum problema com isso. Então eu acho que o importante não é você ir levar o cheque lá, não é o ato. Não é o ato. O importante é você saber trabalhar com o dinheiro público. Respeitar o dinheiro público, principalmente, André. Certo. O dinheiro público não pode ficar na conta de ninguém por 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. O dinheiro público ele tem que chegar lá, né? Você tem que economizar centavo por centavo para ser aplicado. Certo. Aplicado diariamente. Medicamento de alto custo, cirurgia de alto custo e tudo mais. Então, a gente se considera público, recebemos dinheiro público. Então, dinheiro público tem que ter respeito. Não pode ficar na conta de ninguém, não pode gastar, rasgar dinheiro, não. Dinheiro público tem que ser bem aplicado. Então, não interessa se estava lá no site da difusora, se todos os vereadores legislativos foi lá e levou para o prefeito, né? Em 2018 nós não levamos porque era eletrônico. 2017 eu levei elas no prefeito. Mas se não fosse, eu levaria. Se eu fosse presidente hoje, pudesse devolver 1 milhão pro prefeito, ia lá e tirar, tá aqui, prefeito, 1 milhão. Não seria uma propaganda com dinheiro do próprio povo, presidente? Claro que não. Não vejo dessa forma. Dario, quando você trabalha com respeito, né? Quando você economiza centavo por centavo, como eu senti isso na pele, nas condições de presidente daquela casa, é importante você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, puxa vida, eu poderia ter colocado piso, eu poderia ter tirado todo o piso daquela sala, eu poderia ter tirado aquela cobertura, eu poderia ter plantado lá na frente vários palmeiras que custa 10, 15, 20 mil reais cada uma. Eu podia ter feito aquela entrada inteirinha de piso, eu podia ter gastado $500 mil. Não. Tá atendendo bem a comunidade, tá da forma que está, precisamos fazer economia, tá tudo, os funcionários, a casa, todo o trâmite dela trabalhando perfeitamente, tá, então vamos economizar. Teve uma conversa. Eu de forma alguma vejo que isso é politicagem, eu nunca tive nenhum problema com isso, eu vejo que é respeito. Por quê? Porque as pessoas estão vendo, né, o trabalho ali que você está fazendo, um trabalho de respeito, porque, Dário, hoje,
você vê uma pessoa que às vezes tem uma dificuldade, uma doença na família, um medicamento de alto custo, uma cirurgia, né? Aquela pessoa que os menos favorecidos, dói. Então você tem que ter cuidado, tem que ter respeito em primeiro lugar. Vereador, Bom, pode, vai. somente para terminar essa questão aí, teve uma conversa, você pode confirmar ou não, você nunca foi questionado sobre isso, em relação à decoração natalina na Câmara de Vereadores, que você teria pedido para o prefeito Dr. Otacílio para decorar, até porque o Projeto PET faz um trabalho excelente aqui em Santa Cruz e ele acabou não atendendo você e acabou engatilhando. Você tem dinheiro lá, presidente, por que você não gasta? Teve essa conversa ou não? Olha, eu me lembro de alguma coisa assim nesse sentido, me parece que teve sim, viu, Dário? Na época, eu não sei se eu falei direto com o prefeito, acho que falei com o pessoal lá que era da equipe, né? Mas não teve nenhum problema. Eu, nos meus 2 anos de mandato, fiz a decoração legislativa. Eu fiz com toda aquela economia, né? Mas a gente, por isso que eu falei, todo o trabalho do legislativo, Dário, a gente fez. Não faltou nada, nós atendemos ali toda a demanda, nós fizemos os 2 anos a decoração, ficou muito bonito, o pessoal passava lá, tirava foto, né? Ali durante todo aquele período de Natal, né? Aquele espírito positivo, né? da nossa Santa Cruz do Rio Pardo. Infelizmente parece que aí ultimamente não teve, né? Inclusive até noivas. Iam tirar foto lá, ficava bonito. Para não perder aí, para não sair do assunto, teve uma participação aqui do Everton Moreira. Ele tá falando uma coisa, ele falou o seguinte, eu vou até complementar o que ele disse, ele fala assim, mas quando era o Pinhata, aí seria politicagem, que é essa história do cheque. E eu vou complementar da seguinte forma, você falou que não tem problema nenhum se precisar amanhã levar 1 milhão pro prefeito, você ia, que não é ato legal. Aí eu pergunto, se hoje o presidente é o Pinhata, e ele amanhã te convida e fala assim, não, vamos lá fazer um ato de entregar o meu 1 milhão que eu economizei, você vai junto? Vou junto com ele. Sem problema nenhum, vou lá junto com ele. Porque... Né? Não, vou lá junto com ele. O importante é você levar. O importante é você ter consciência que o dinheiro público tem que ser bem gasto. O compromisso de fazer o compromisso, a responsabilidade em primeiro lugar, André. Não vejo nenhum problema nisso. Vamos levar amanhã. Então, esse para mim é uma questão assim, sabe, que não tem nenhuma importância. Certo. Não tem nenhuma importância. Quantos e quantos cheques eu pudesse levar lá para ele, melhor ainda. Outra pergunta do Lee Jardineiro, que eu falei no começo, eu acabei passando por cima. Ele fala como que o vereador vê a questão da redução do salário do vereador para o salário mínimo, que é aquela proposta antiga de baixar salário. Há quem fala em salário mínimo, há quem fala em diminuir pela metade, enfim. Como é que você enxerga essa questão do subsídio do vereador? Eu vejo assim, Santa Cruz do Rio Pardo, André, o Dário, o nosso legislativo é um dos mais enxutos da nossa região. Nós não temos aquele montão de assessor, carro para ficar para cima e para baixo aí gastando, sabe? É uma Câmara enxuta. O salário do vereador, hoje nós temos um salário aí de 4 mil, acho que 4.300 e pouquinho bruto. Deve estar uns 3.600 e pouquinho aí com os descontos, né? Cada vereador, né, ele tem ali o seu trabalho. Cada pessoa conhece, né, o seu vereador, onde ele depositou confiança. É democracia. Ou deveria conhecer. Ou deveria conhecer. Porque eu vejo assim, é democracia, né? Eu estou no meu 2º mandato. Fiz o meu trabalho durante o 1º mandato, estou aqui já quase terminando meu 2º mandato. As pessoas, centenas de pessoas me escolheram para representar a nossa Santa Cruz novamente. Você vai para uma reeleição? Pré-candidato à reeleição, né? Pré-candidato. Eu falei muito com a minha família em questão do nosso legislativo. Eu fui secretário, vice-presidente, presidente, todo o trâmite ali dentro, durante todos esses 2 mandatos, a gente, né, buscou aí contribuir com o nosso município. Aí eu acho que ainda vou ir sou pré-candidato aí né, para finalizar aí o trabalho como vereador na nossa cidade. Uma outra questão que eu tenho, você quer mais uma nesse sentido aqui? Essa redução só, onde ele acabou perguntando para ele, né? Se ele é favorável. De repente, o PSIL parece estar com baixo-assinado também para ter essa redução. Enfim. Até o Cristiano Miranda falou aqui nessa cadeira que você está que se aparecesse 10 mil assinaturas, ele assinava embaixo. Ele empurrava e colocava para frente esse projeto. De que forma você analisa? Você seria favorável também ou não? Não, eu não. Sabe, eu vejo assim, eu acho que cada um tem seu mérito daquilo que ele faz, Dário. Ô André, eu acho que se você faz por merecer, né? Se você faz por merecer, nós não temos aí aumento de salário de vereador já há muitos anos. Sempre tem só a correção de inflação, todo ano. Mas também não vejo nenhum problema se a maioria dos vereadores chegar lá e falar, olha, reunir todo mundo lá, vamos abaixar o salário aí para 50%, igual está sendo feito esse movimento, não vejo problema, entendeu? Né? Eu estou junto aí com meus colegas de trabalho. Não vejo nenhum problema nessa questão. Mas eu sou totalmente contra. Não. Né? Eu acho que isso é tudo
isso são questões que você tem que sentar com o grupo ali, conversar. Se tiver lá a maioria, né, dos vereadores, todo mundo reunir lá e falar, olha, tem que reduzir aí para 50%, o cobertor tá curto, a coisa não tá fácil. Para colaborar com a nossa cidade, né? Santa Cruz, a gente nasceu aqui, cria os nossos filhos aqui, com certeza os nossos netos também. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente tá aí à disposição, sem nenhum problema, não tem problema. Eu vou trocar um pouco de assunto, vou entrar num outro tema espinhoso, penso eu. Espinhoso? Que foi a questão da nomeação do subprefeito lá de Sodré. Você, né, a gente lembra do primeiro episódio, que era o Sartori, né? Valdir? Como é que é o nome? Valdir Sartori. Então, ele é subprefeito de Sodré, ele acabou sendo exonerado após aquela foto que o Jornal Atual publicou, ele tomando cerveja lá com o Paulo Pinhata e tal. Aí foi feito a substituição, entrou o Leandro Gonçalves, se eu não me engano, que era o... Exatamente. Que aí, não sei se confirma, mas você teria indicado, você o colocou e tal. E ele acabou saindo depois de acho que 8 meses, foi pego numa blitz com droga e tal, acabou perdendo o cargo também. Hoje temos o terceiro já subprefeito de Sodré. Exatamente. Ok, mas a pergunta é, não sei se vai ao mesmo que eu tô querendo saber. Eu vou acabar complementando a pergunta. Tudo bem. Aí a minha pergunta é a seguinte, você, hoje, de uns tempos pra cá, eu me surpreendi, inclusive, fiquei curioso. A gente vê alguns vídeos dele usando o Facebook, rede social, para atacar você, atacar a administração, atacar o prefeito Tancílio. Ele, inclusive, ele fala, quando eu tava lá, e eu não sei o quê, quando eu tava lá... Como é que você vê isso? Isso é ingratidão, na sua opinião? Se o Dário quer complementar? Não, eu esperar a resposta dele, que é uma outra pergunta nesse mesmo sentido. Okay. Olha, André, eu vejo assim, o Leandro, né, todo mundo merece uma oportunidade, né? O prefeito deu oportunidade, eu acho que a administração, né, deu oportunidade para ele. Todo mundo tem que ter oportunidade na vida. E dentro do seu trabalho ali, naquele período, acho que foram 8 meses, o Leandro exerceu um ótimo trabalho lá dentro, né? O Leandro era aquele subprefeito que realmente pegava no batente ali, né? As pessoas gostavam muito dele, ele desenvolveu um ótimo trabalho. Eu não tenho nenhuma crítica para fazer nessa questão do serviço dele, do trabalho dele. Eu acho que cada um de nós, né, a gente faz aquilo que a gente sente, que a gente tem vontade de fazer. Então não quero entrar nesse mérito de crítica, coisa parecida. Vídeo, por exemplo, dele falando, citando o seu nome diretamente. Não tem problema. Eu vejo assim... Você tem amizade com ele? Tenho amizade, encontro, cumprimento tudo, se encontrar para conversar. Mas não conversa nessa questão? Não, nessas questões a gente eu prefiro não entrar nesse mérito, porque é um mérito até político, né? É uma questão política, na verdade. Você acha que ele é candidato a vereador? Não sei, o Dário, não posso responder por ele essa pergunta. E cabe a ele mesmo, né? De estar aí falando a respeito desse aí do assunto. Mas o que eu posso falar é que durante o tempo que ele ficou lá dentro, sempre as pessoas elogiavam. Ele fez um trabalho com qualidade, um trabalho que foi a contento do que o prefeito estava procurando. A gente viu que realmente tinha uma mudança muito grande lá, né, no distrito. Então, né, sempre nas oportunidades que a gente marcava presença, passava lá, a gente via o pessoal muito contente, muito satisfeito com o que vinha sendo feito. Marquinhos, eu quero fazer uma pergunta para você em relação à primeira pergunta que o André fez. A nossa função é perguntar, né? Claro. E você é um vereador, é bom enfatizar isso. E ele vai... É bom enfatizar isso, que inclusive já falei algumas vezes no ar, tem aquele vereador, tem aquele prefeito, tem aquele deputado que gosta de fazer média com a imprensa. E o Marquinhos já tivemos algumas entrevistas que ele foi questionado, obviamente, respondeu não da maneira que a gente queria, mas sim que ele entendia. Um outro vereador também tem essa qualidade, essa personalidade, é o Luciano Severo. Gosto muito de entrevistar ele porque realmente ele acaba respondendo o que a gente pergunta. Em relação ao que aconteceu lá, a principal bronca que entrou na mídia na oportunidade foi que você teria passado aquela foto do Paulo Pinhata com o Valdir. Fizeram uma montagem onde o Jornal Atual, na oportunidade o Renan Alves, era o secretário de comunicação. Ele recebeu aquela foto das suas mãos e o Renan acabou publicando, deu toda aquela confusão. Então, é uma pergunta que ninguém fez na oportunidade, mas que ela corria nos bastidores. Que a foto seria antiga, né? Que a foto seria antiga, na hora... teria sido usada. Isso realmente aconteceu? Você entregou essa foto para o Renan Alves na oportunidade? Não, o Renan pode comprovar isso. Eu nunca entreguei essa foto para o Renan. O que se comentava naquele momento, Dário, era que realmente era uma foto antiga. Porque ali todo mundo conhece todo mundo, é todo mundo amigo.
né? O Valdir era uma pessoa muito querida lá dentro do distrito. Estava há muito tempo lá, tinha muito conhecimento com as pessoas. O pessoal gostava muito dele, uma ótima pessoa. Agora, cabia também, né, o vereador Paulo Pinhata, na época, orientar, né, o funcionário, porque, né, era ali dentro do período de trabalho, durante o dia, né, então você não pode estar ali junto com aquele pessoal, né? Devia ter falado, olha, depois das 5 horas, a hora que fechar aí o expediente... Quem tirou essa foto? Não tem conhecimento de quem tirou, Dar. Essa foto eu me lembro que naquela época lá, ela circulava. Eu tive acesso, uma pessoa mandou no meu celular, mas isso já tem. Não era uma pessoa só, não era 10 pessoas, dezenas de pessoas. Né? Grupo WhatsApp. Começou a chegar, grupo de WhatsApp. Então aquilo lá já estava circulando ali para várias pessoas. Então, e na época. Na verdade, eu não fui o primeiro que viu. Devo ter sido lá o 20º que deve ter. E aventou-se, né? caiu um pouco no seu ombro também, porque aventou-se na época, você pode me corrigir à vontade, que teria sido sua sogra que mora lá, que teria tirado a foto ou encaminhado a foto, teria vindo dela para ajudar, entre aspas, você. Eu não tenho como falar isso também, porque, né, na época eu perguntei para ela, falou que não. Né? Falou que não. Inclusive tinha outras fotos, né? Eu mesmo tinha outras fotos também, né? E já se falava que tinham até vídeo. Né? Uma vez até o pessoal comentou, tem vídeo também. Então, onde todo mundo conhece todo mundo, Dário, eu acho Coincidentemente, depois o Leandro foi indicado por você e aceito pelo prefeito Dr. Otacílio. Não soou também que poderia tudo levar a crer que realmente teria acontecido isso? Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo assim, Dário, o serviço público, quando você é contratado para exercer o serviço público, você sabe o que você pode e o que você não pode. Né? Ou então, se você não tem conhecimento de determinada situação, você vai buscar informação, né? Olha, isso eu posso, isso eu não posso. Então, aí cabe a cada pessoa, né? Então, o que tem que ser avaliado é o seguinte: houve erro. Quem errou? Entendeu? E aí vê as partes. Hoje tem uma briga muito grande, André. Quem é realmente o vereador representante de Sodré, né? Do distrito de Sodré. Caporanga, todo mundo sabe que é o Milton. Inclusive campeão de votos aí nas últimas eleições. O Milton também. É um fenômeno, porque ele não falou, não apresentou, não entrou em polêmica nenhuma e ele aumentou o voto. Aumentou os votos. Abração lá pro Milton. E é pré-candidato, certamente também. É um forte candidato para uma reeleição. Agora, a principal pergunta: o Marsola, durante muito tempo, ele falava que ele era o vereador de Sodré. Sim. Agora tem uma briga, né? Pelo menos é o que demonstra entre o Paulo Edson Pinhata e o Marco Cantor. Eu te faço a pergunta: quem é realmente o vereador de Sodré? Tem essa briga, tem essa disputa até sadia entre vocês? Imagina, Dário, eu respondo isso com muita tranquilidade. Não existe essa briga. Lá em Sodré sempre eu fiz lá 20 votos. Acho que da outra vez foi 29 ou 30, não lembro. Eu sou um pré-candidato. Quantos votos tem em Sodré? Sodré tem 232, eu acho. Não me lembro bem. Tem a última. 20, então não é 10%. Um percentual 10%. E lá, assim, o André, lá todo mundo pega um pouco de voto. Todo mundo teve voto lá. Curiosidade de ter, né? Exatamente. Vai pulverizando. Um tem 5, outro tem 10, outro tem 20. Entendeu? Eu acredito que não deva aumentar aí votação. Eu sou um pré-candidato, mas não existe isso. Essa questão. Só para complementar a pergunta que você fez, Sodré, é lógico, a gente, né, trabalha como um todo para nossa cidade. Eu tive lá até dando uma olhada no posto de saúde, né, um pedido desse posto de saúde que vai ser inaugurado meu e da vereadora Creuza lá no primeiro mandato nosso, uma luta muito grande. O prefeito ia fazer, depois foi desativada aquela escola, a gente indicou para poder implantar esse posto de saúde, velório, subprefeitura lá, e voltou atrás, não conseguiu o prédio. Você lembra disso? Foi todo um trâmite ali que ficou muito tempo. O prefeito falou: olha, né, a gente vai construir, né, nós temos o prédio lá, depois não deu certo, voltou lá. Quando começou a fazer a terraplanagem daquele terreno, fui lá, deve ter foto aí no Facebook, né, e tudo mais. Fui junto com o prefeito desde o início, quando começou ainda a cortar aquele mato, aquele capim lá. E no primeiro mandato meu, pedido de asfalto, aquelas ligações que foi feito também ali até o cemitério. Então a gente trabalha, a gente pede, às vezes não consegue, o pedido não é atendido, às vezes é atendido. Então, e outros vereadores também pediu, que eu não me lembro aqui, tem mais outras melhorias que foi feito lá, que tem outros vereadores que pediu, né? Tem aquelas lombadas também ali, que ali acontecia acidente direto, o carro pegava animais ali, pessoas, então era um perigo danado, porque ali fica muito em cima da pista ali, né? Eu pedi aquelas lombadas, aquelas são redutores de velocidade, outros vereadores também pediram. Então eu falo assim, nós somos em 13 vereadores e a gente vê que tem vários vereadores ali que faz pedido.
Não. Então não existe essa rivalidade entre o Mar Cantor e o outro vereador, não. Atualmente você mora no Parque das Nações, aliás, há um bom tempo que você mora no Parque das Nações. 14, 15 anos. Hoje a gente vê assim, que muitos vereadores, de repente, é eleito em tal bairro, ele mora a vida inteira naquele bairro, faz campanha naquele bairro, depois ele acaba buscando a participação na cidade toda. Ele vem com aquele pensamento, eu sou vereador da cidade, eu busco apoiar a minha cidade. Você acha que não perde muito com isso? Porque o Milton de Caporanga, ele só trabalha para a população de Caporanga. Quantos votos tem Caporanga? 650. E ele teve quase 1.000 votos, né? Então, para você ver como ele trabalha daquela forma. Tem muitos vereadores que acabam sendo eleitos nos bairros, depois não acabam sendo reeleitos. Você acha que é um erro isso? Você trabalha demais, você pensa nessa questão em relação ao Parque das Nações também? Ou você, além do Parque das Nações, Sodrélia, você visa outros bairros aqui de Santa Cruz também? Eu trabalho para o município de Santa Cruz do Parque. Dá para trabalhar para todo o município? Com certeza. Eu atendo, não vou falar aqui os bairros, mas são vários bairros. Hoje mesmo eu estive em bairros aqui bem longe do Parque das Nações. Dário, Parque das Nações, você citou muito bem. Parque das Nações, eu tenho um carinho muito grande porque eu moro lá há 15 anos. O que foi feito na administração do prefeito Dr. Tacílio? Na primeira administração foi um trabalho muito grande desse vereador meu, juntamente ao prefeito, fazendo pedido. A gente não tinha posto de saúde lá. Quando fui eleito, eu sempre falei isso para os moradores lá, né, família que eu tenho lá, nós colocamos lá um posto de saúde novinho para atender aquela comunidade hoje. Nós temos lá uma creche de qualidade para atender o Parque das Nações. Nós temos no Parque das Nações, não falta mais nada de asfalto, tudo concluído, recap, aquela Avenida Portugal foi feita agora há pouco tempo, toda aquela entrada do Parque das Nações. Nós temos a Ribeirão dos Pires, pedido meu, alargamento da ponte, asfalto, calçada, ligação da Nagibe Queiroz no Parque das Nações, toda aquela extensão de calçada, dando segurança, dando tranquilidade, pedido meu. Então ali, eu nem lembro o que tem ali, o que foi feito. São muitas melhorias que o prefeito Dr. Tacílio fez para aquele bairro. E a população principalmente do Parque das Nações, entende que você realmente veste essa camisa? Eles enxergam isso como seu trabalho? Veja bem, essa pergunta é muito boa. É democracia. Né? É democracia. Eu estou no segundo mandato. Né? Eu moro no Parque das Nações quando estive no primeiro mandato e quando também agora estou no segundo mandato também. Então eu tive voto lá dentro. Então reconhece sim, Dário. As pessoas reconhecem sim. Eu vejo assim, nós mudamos a história do Parque das Nações. O Parque da Nação hoje é um bairro gostoso de se morar. Tem qualidade, né? Eu falo que eu moro lá há 15 anos, gosto muito de morar naquele bairro, tenho família lá, tenho amigos lá, foi feito muitas melhorias lá. Então, jamais eu deixei de atender. Você é aquele vereador que sai no bairro ali, principalmente no dia a dia, ou somente época de eleição? Não, eu não saio no bairro dia a dia, e nem somente em época de eleição. Eu não sou aquele vereador que fica melando. Você mantém uma regularidade, então, exatamente. Nem época de eleição. Não, nem na época de eleição e nem época normal. Então, se eu sou uma pessoa me procurou, eu vou procurar atender aquela pessoa. Porque a gente mora todo mundo ali pertinho, então quando tem alguma coisa, a pessoa vai na minha casa, Marcos, precisa disso, ou então me liga, precisa disso. Mas eu passo lá para os bairros, estive lá há pouco tempo agora, atendendo meu pedido, o prefeito Dr. Tacílio fez recap em algumas ruas, várias ruas do Parque das Nações. Está sendo também lá feito a ampliação da escola, salas novas, tem aquele projeto robótico também, que é uma indicação minha, sendo atendido também. Então, mudou-se muito, Odário. Vamos lá, vamos fazer mais o segundo, né, melhor dizendo, quadro, antes de passar para mais um bloco. O nosso quadro aqui, fizemos primeiramente o quadro, que eu esqueço o nome toda vez. Alvorou contra, né? Agora vamos pro quadro na lata. Eu falo na lata. O que vier na cabeça, você dá na lata, entendeu? É assim a ideia. Eu falo a palavra. Vamos lá, então. Como é que você define? Definindo uma palavra só. O resumo é assim. Vamos lá. Como você define em uma palavra só política? Democracia. A política, eu gosto. A pessoa tem que gostar da política. Né? Nós sabemos que, de repente, uma pessoa confiou em mim, votou em mim, e de repente eu tenho que votar em um projeto que eu vou desagradar aquela pessoa lá. Então, política, você tem que ter responsabilidade. Certo. Então seria política, responsabilidade e democracia. Eu quero que você me fale como você definiria a sua presidência na Câmara. Eu acredito que nós mudamos a história legislativa de Santa Cruz do Rio Pardo. Nós fizemos uma economia muito grande, nós não tivemos nenhuma desavença dentro do nosso
do nosso funcionalismo ali durante todo esse período que eu fiquei como presidente, tanto na condições dos vereadores juntamente ao presidente, como também dos funcionários junto ao presidente. Nós trabalhamos ali com muita harmonia, com muita responsabilidade, com qualidade e conseguimos fazer um trabalho muito positivo. Então, em uma palavra só, a sua presidência foi? Boa. Boa. Então, já que você falou que a tua foi boa, a atual presidência da Câmara, como você define em uma palavra? Eu prefiro não me manifestar. Nada? Nada. É ele que está dizendo, eu pergunto, né? A gente cutuca, ele vai. Eu quero saber como você define uma das suas paixões, acredito eu. Você veio da música, trabalhou com som e hoje em dia trabalha nesse órgão maravilhoso que eu acho muito bacana, que é rádio. Adoro. Gosto muito de rádio. Tenho meu programa que é o Manhã Sertanejo na Rádio Difusora já há 7 anos. Que horário que é? Das 5 às 7 da manhã. Ó, pra você ver. Tenho muitos ouvintes de Santa Cruz do Pardo. Que hora que acorda? 4 horas todo dia. Amo de paixão fazer rádio. Até quando tá frio no meio do ano? Não, aquela vontade. não. Coloca a blusa, vai lá e vamos animar os ouvintes, o nosso povo. Isso é muito gostoso. Legal, então. Paixão, rádio é uma paixão. Paixão. Também acho. Rádio e pesca. Gosto muito de pesca? Gosto, adoro. Deu um tempinho, eu tô pegando lá já. Eu gosto, tô indo pescar um pouquinho. E eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco também. Gostaria que virasse realidade, porque existe nos bastidores. A produtora sabe aí o que está acontecendo. Existe aquela conversa. É o Marco cantor que não canta. Inclusive o senhor já falou muitas vezes isso. Falei, nunca então eu quero desafiar ele hoje. Eu já vi ele cantando lá no passado com o Jovino. Daniel Mendes e Marcos teve também. Eu quero ver um pedacinho dele cantar uma música. Pode preparar aí. Ele era o Marcos. Obviamente, né? Marcos. Não, podia, né? Deixa eu explicar. No finalzinho do programa ele canta uma música. Uma capela. Eu sempre fui segundeiro. O André sabe como funciona. Eu gravei 3 discos, né? Vamos falar disco. Na época acho que era disco. Né? Agora CD já. Fiz o primeiro trabalho meu foi Daniel Mendes e Marcos, em Ourinhos. Com o Fernando Mendes. Isso lá atrás, 95 mais ou menos, 96. Certo. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. A gente também gravou um CD na época, trabalhamos na região, tinha banda de forró, baile. Tá. Depois fiz uma dupla com o Jovino, né? Essa que hoje é Jovino e Giovanni. Marcos e Michel. A gente cantava muito em festival. Eu sempre fui segundeiro. Você não tocava, não. O Jovino tocava, você não tocava muito violão. Pouco, só arroz com Teve feijão. um festival no ginásio de esportes. Viola Bondosa. Viola Bondosa, onde eles interpretaram Caipira de Chitãozinho e Chororó. Se não me engano, ficaram na segunda colocação. Meu pai participou, eu lembro, tem até um vídeo, né? O Catalano apresentando. Exatamente. E era muito gostoso, eu amava fazer isso, tempos, sabe? Né? A música, eu vejo assim, André, a música mudou a minha vida. Eu tenho uma história no meu passado, né, de muita dificuldade também. E eu tinha tudo também para pegar aí, né, uma outra linha, uma outra direção. Trabalhou no Fábio de Sapato? Trabalhei. Eu vejo assim, a gente preserva muito a família da gente, os pais da gente, o que os pais da gente ensinam pra gente. A música, ela mudou a minha vida. Às vezes alguma pessoa fala assim, Marcos, você não conseguiu realizar teu sonho, fazer sucesso? Eu falo, consegui sim. Eu fiz sucesso sim. Por quê? Porque eu consegui, durante 16 anos, 18 anos mais ou menos, levar um pão de cada dia na mesa da minha família através da música. Então eu rodava vários estados, vendendo meu CDzinho, a minha fita. Aquele tempo já tinha muita fita. Cassete. A gente parava nesses postos de combustível aí, sabe, nas estradas, pedia lá pro pessoal da lanchonete e ficava vendendo pros caminhoneiros fita, CD... E eu conseguia trazer o alimento para dentro da minha casa. E as outras coisas direto, né? Que você começa a fazer isso, você começa a fazer outra coisa junto, você faz uma apresentação. Fazia bailinho, casamento, aniversário, festa. Então o André lembra. Inclusive, acho que eu gravei uma música sua uma vez, né? Não lembro, você até você gravou. Gravei. É verdade. Minha. Pagou direito autoral? Não pagou. Não pagou nada. Eu ser prefeito. Eu tava sem dinheiro. Ele falou, já que você não tem dinheiro mesmo, então deixa. Então vai. Só para encerrar o quadro, já passamos batido aqui, começamos a falar de música. Não coloquei música e entrou, você viu só? Pra gente terminar, são dois pontos que faltam aqui na lata. Defina pra mim uma palavra. Costuma ser polêmico. Lula. Fez um bom trabalho lá no seu início. Depois se perdeu aí durante todo esse tempo e hoje está aí na justiça. Então eu acho que existe justiça para isso. Você é daqueles que se decepcionou com o Lula? Sim. Nessa reta final, votou no Lula? Já no primeiro votei. Eu já votei no Lula. Eu votei. Foi a última pergunta? Não, tem mais uma agora que é um contraponto. Bolsonaro. Esperança.
Né? Esperança. Eu acho que eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que a partir do momento que você assume uma responsabilidade, assume um compromisso no município, no estado, no país, você tem que ter apoio. Por isso que eu falo, eu acho que não interessa o André, Dário, a posição, o partido. A partir do momento que você está dentro do sistema, você tem que respeitar e fazer o melhor com o dinheiro público. Você tem que apoiar. Então, hoje eu acho que Bolsonaro é apoio, é esperança do nosso Brasil. Votou no Bolsonaro também? Agora eu tenho que perguntar. Você perguntou do Lula e perguntou do Bolsonaro. Você pode responder se você quiser. Ele não precisa responder tantos elogios. Eu posso perguntar. O Dário já falou lá. Tem mais uma? Não tem mais, né? Agora você já começou. Não tem mais nenhuma. No quadro acabou, mas é o quadro, então vou colocar uma palavra Você aí. vai inventar o quadro. Vai. Vou inventar? Não, vou acrescentar uma palavra. Vai vendo. Imprensa santacruzense. Imprensa santacruzense. Definir uma palavra aí. Definir uma palavra. Uma ou duas, três, depende. Poderia falar várias palavras, né? Eu vejo assim, o Dário, eu acho que tudo existem algumas coisas que são exageradas, né? Algumas coisas que você, às vezes em casa, você se depara lá com uma notícia e fala, mas não é isso. Né? Isso não é isso. Por que colocar dessa forma? Eu vejo assim, o sistema político, no primeiro mandato eu sofri muito com isso. Né? Tinha uma parte da imprensa que me perseguia 24 horas. E você é daquele tipo de pessoa, volto a falar também, o Severo é dessa forma também. Não que o Severo sai tirando satisfação, mas que fica corroendo também. A gente conhece, né? Guarda, né? E que eu quando tem oportunidade. Mas o Marcos, quantas vezes eu vi perdendo a cabeça, né? Assim, perdendo a cabeça de tirar satisfação e tal. Você acha que mudou isso? Você conseguiu entrar nesse esquema político? Eu sou um pai, tenho 2 filhos, tenho a minha esposa, tenho família, tenho amigos. Amo a minha cidade, e quando você se depara com alguma coisa que não é, né, não é aquilo, ou então que você faz algo bom que poderia ser noticiado e não é, você sente. Você fez média com a imprensa alguma vez? Não, capaz mesmo, jamais. De jeito não me lembro, nunca fiz. Eu sou meio assim, meio na lata também. E nessa resposta aí do Dário também, já que nós embalamos aqui, você se arrepende de alguma travessada, algum arranca-rabo com algum profissional de imprensa em algum momento? Mas de forma alguma. Não me arrependo em nenhuma palavra do que eu disse. Não. E eu respeito. Né? Eu respeito se você me respeitar também. Agora, se você falar algo que me prejudique ou que eu não fiz... Bateu, levou. Bateu, levou. Beleza, fechamos assim o nosso segundo bloco aqui do nosso Fechando a Conta. Vai pro último bloco daqui a pouco. Tem pergunta de ouvinte, internauta, pessoal que tá mandando aqui. O papo tá bom, a gente vai embalando a coisa. A gente volta daqui a pouco, então, após o nosso break comercial. E o Dário Miguel vai falar um pouco menos, porque também tá atrapalhando muito. Ele tem que atrapalhar nos quadros. A gente produz a semana inteira aqui. O Dário vem e começa a... Isso porque não tem pauta, né? Tá gostoso. Não, tá gostoso. Sempre coloquem que de vez em quando tem alguma coisa armada da imprensa livre, né? Não, complô. Absurdos, né? Complô. Voltamos daqui a pouco, sai daí não. Fechando a Conta. Bora lá, de volta! Estamos de volta já aqui no nosso terceiro e último bloco do nosso Fechando a Conta. O tempo vai passando, rapaz. O papo é bom, o papo é bom. A gente vai começando a conversar, emenda uma coisa na outra. Um abraço pro Davi, que tá nos vendo. Como é que eu dou o nome inteiro do Davi? Eu não sei. Davi Rissato Dias. Davi Rissato Dias. O certo é ser só Rissato, porque aqui comanda Dias. mesmo aquela família. Não, Dias. Escola é Davi Dias. No futebol, Davi Dias. Deixa a Roseli saber disso. Quem educa, veste, trata... Os dois. Não vamos entrar nesses detalhes. O Estado não é o senhor desse mar. Abraço pro Davi. Abraço, Davi. Abraço pra Roseli também, que tá nos vendo. Roseli. Pessoal que mandou pergunta aqui durante a nossa confabulação toda. Primeiro, o Maurício Saleme mandou aqui uma muito boa entrevista. Um abraço pro Maurício Saleme. Um abraço, Maurício. André. Que atualmente ele é presidente da Codesan, né? Presidente da Codesan e interventor da Santa Casa. Tá na Santa Casa também. Um abraço pro Maurício. Mandar um abraço especial aqui também para o Rafael. O Rafael é São Paulino, tá? Opa, Rafael, tamo junto aí, Concertos, né? Sim, São Paulino. Fazer uma merchan dele, né? Concertos eletroeletrônicos ali, ó. É com ele, né? Principalmente. Agora o senhor, além de mexer na pauta, você vai vender anúncio. Vai fazer anúncio. Ele é bom demais. Não, ele é São Paulino. Ele mandou aqui. Ele mandou um abraço e falou que o São Paulo dele tá ganhando lá na. Tá ganhando. Tá ganhando de 1-0, né? André, deixa eu fazer o anúncio. É São Paulino. Tamo junto. Lá
Tamo junto. Juliaca. Juliaca, altitude. Atitude. O senhor falou atitude na rádio. Não, eu escutei. altitude. O senhor falou atitude. Não. Puxa lá. Atitude, Eu tava atitude almoçando, não, escutei. não. Deixa Aí eles, deixa Ninguém tem nada com isso. Ó, peraí, para passar todo mundo aqui. O Everton Moreira, eu já falei dele, desculpa, não é ele, é Marlene Souza. Marlene Souza falou o seguinte, a gente acabou falando, né, sobre isso durante o papo aqui, mas só para registrar o que ela disse, ela falou sobre mandar as pessoas da Câmara embora, já que ele também gosta de economia. Acho que aquela questão dos salários estão muito altos dos servidores, dos concursados, dos nomeados. Só se você quiser responder sobre isso, como é que você vê essa Mas questão? eu não entendi, mandar pessoas embora? Porque você falou da economia, você tá falando da economia, que você pensou nisso e tal, e fez Mas um trabalho. não mandou ninguém embora, contratou. Não, isso que ele tá dizendo. O que você pensa, por que você não mandou naquela época as pessoas embora, já que os salários são altos? O que ela quer dizer isso? Não mandei pelo seguinte, os funcionários todos tinham competência, estava a contento naquele momento no nosso legislativo, sempre fez um bom trabalho, tem lá décadas, né, de casa, e eu procurei respeitar, assim como também eles me respeitavam. Então, eu busquei fazer economias em outros setores lá, né? A gente podia se economizar bastante de uma outra forma. E naquele momento eu achei que seria, né, muito mais viável fazer da forma que eu fiz. Você dispensou o chefe de gabinete? Sim, eu achei que não tinha aí a necessidade. Então a gente fez um trabalho, nós economizamos muito e também não contratei ninguém, né? Você dispensou o chefe de gabinete, que é aquele cargo que viria a ser ocupado hoje pelo Edson, que deu toda aquela polêmica para o salário de 9 mil e pouco e acabou sendo reduzido. E olha que se a gente não aprova esse projeto, né, abaixando esse salário, tinha um funcionário hoje com um valor bem mais alto. E nesse momento o Pinhato traz à tona a questão de reduzir, porque tem gente lá muito antiga e tal. A gente conhece essa história de trás para frente. E muita gente usa isso, e eu até percebo aí a opinião, cada um pode ter a dele, que está se politizando muito essa questão. Até talvez por questão de estamos chegando na período eleitoral, vai passando o tempo. Como é que você enxerga isso? Esse artifício que ele usou de não, eu vou nomear ele, mas vou tirar lá, mas não vou lá, não vou pôr aqui. No fim não fez nada, tá com um cara a mais lá. Ele deve mandar esse pessoal embora, ele deve readequar. O que você pensa dessa polêmica toda? Eu acho que foi realmente é muito difícil isso. A gente vê que ali dentro hoje se vive, os funcionários vivem uma situação muito complicada. Porque é difícil você sair da sua casa, deixar sua família para ir para o seu trabalho, chegar lá, ficar pensando o dia inteiro, eu posso ser exonerado, eu posso sofrer isso, eu posso sofrer aquilo. É uma situação muito complicada, viu? Eu acho que isso acaba tendo uma perca em questão do trabalho. Sim. Agora, essa questão de economia, não se economizou nada. Não economizou nada, né? Se gastou muito mais. Eu acabei de falar no início da nossa conversa que se devolveu menos dinheiro em 2019 com a arrecadação que foi bem maior do que em 2018 no meu mandato. Não estou aqui para criticar, estou simplesmente falando a verdade, porque é dinheiro público. E dinheiro público você tem que falar, entendeu? Então é esse ponto. Eu vejo que não há necessidade nenhuma de dispensar nenhum funcionário, né? Há necessidade de se fazer economias em várias situações lá. Eu, André, Dário, nunca fui para Brasília. Não sou contra quem vai. Nunca fui para São Paulo. Não sou contra quem vai. Fui para São Paulo com o meu carro. Você acha que o vereador ele tem que buscar apoio, recursos lá dos deputados ou tem que somente fiscalizar a prefeitura de Santa Cruz? Não, o vereador, ele tem o seu partido político, o Dário. Eu sou do PL, eu tenho o meu deputado daqui da cidade, que é o Ricardo Madalena, que faz um excelente trabalho. Nós temos aí o Capitão Augusto. Então, o que eu falo? Eu tenho contato desse deputado. Eu tenho o telefone desse deputado. Né? Eu posso falar com esse deputado por telefone, né? E até aí, ele sempre está aqui na nossa cidade, o Ricardo. Então, não sou contra, se o vereador ele tem que ir atrás de recursos, sim. Mas tem vários meios de ir atrás de recursos. Né? Eu sempre, quando fui aí na nossa região, acho que fui com o carro da Câmara uma vez em Bauru, num evento do Ministério Público, que eu acompanhava muito isso, do Ministério Público, não, do Tribunal de Contas. Mas você vê, a gente não gastou, se economizou, porque você gasta, né? Você pega uma viagem daqui a Brasília mesmo, você tem lá hotel, você tem a despesa do carro, você tem a despesa aérea. Mas a Câmara pode pagar isso. Pode pagar. É legal. É legal. Inclusive, você citou numa questão muito importante. Em 2017, quando eu assumi a presidência, eu fiz uma resolução, fiz uma alteração em um projeto de lei de complementar na Câmara, a respeito do carro, do nosso carro da Câmara. Se entendia naquele momento que algumas entidades da nossa cidade
Eu, quando presidente, a gente procurou legalizar alguns documentos de algumas entidades. Eu deixei à disposição das entidades o Dr. Catalano, que é uma pessoa que sempre eu tive um grande apreço por ele, tive um respeito muito grande por ele. Deixei o procurador jurídico da casa à disposição para poder orientar esse pessoal, né? Esse pessoal das entidades, para a gente poder tentar fazer alguma coisa que fosse dentro da lei. E se tinha uma dificuldade muito grande, Dário, às vezes para ir para São Paulo, em outra cidade da nossa região, a questão deles pegar um carro da entidade, ou então às vezes não tem esse carro disponível. Então o que eu fiz? Fiz uma resolução que o presidente pudesse, né, ter essa liberdade de estar, porque essas pessoas pudessem viajar, pudessem ir junto com o vereador, junto com o presidente da Câmara para estar resolvendo isso. Não usar de má fé. Não para ir num lugar só para fazer foto, ou então ficar num hotel, almoçar, jantar, entendeu? Esbanjar. Não. É de interesse da nossa comunidade, da nossa população. Aí sim, a Santa Casa, entidades. Então tem essa resolução hoje. Acredito que isso vem sendo feito, entendeu? Né? Eu acredito que isso vem sendo feito. Então, eu vejo assim, cabe a cada vereador, cabe a cada presidente, a cada pessoa que tem a responsabilidade de fazer a coisa séria, de respeitar o dinheiro público em primeiro lugar. Então eu preciso resolver uma questão na Santa Casa lá em São Paulo ou lá em Brasília. Posso ir com o carro da Câmara? Pode ir junto com o vereador, pode ir junto com o presidente, pode, mas vai resolver uma situação que é para o bem-estar da nossa comunidade, da nossa população, aí sim. Agora, tem que ter responsabilidade. Você não pode simplesmente pegar o carro da Câmara, você ir numa cidade da região, lá fazer foto, fazer política, fazer aquilo, fazer. Não estou falando que faz, mas tem que ser responsável, não fazer isso. Ô Marco, tem uma questão que você fez parte, você é personagem da história, inclusive, e muito importante. Você era o presidente da Câmara naquele momento em que o Tarsílio renuncia. Você falou aí agora há pouco, durante uma resposta sua, desse momento, que é um momento ímpar, né? Não tem notícia de um momento assim. Até porque ele renuncia, algo que eu não sou um historiador, mas eu acho que não lembro de algum prefeito que renunciou o mandato de Santa Cruz, e depois ele já volta atrás. Você foi o presidente que recebeu a renúncia. Uhum. E você já era do grupo do prefeito, sempre foi muito próximo ao prefeito, e você naquele momento poderia, muita gente critica, inclusive, falar, peraí, o Marco recebeu a renúncia e depois ele protocolou a renúncia em vez de ele poder contemporizar e tal. Como é que foi aquele momento ali, na verdade? Você pegou aquilo, você pensou, será que é o protocolo mesmo? Eu faço a minha função, eu dou um migué para tentar convencer ela a ficar, que depois acabou acontecendo, que todo mundo foi na casa dele. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que o Dr. Tarsílio fez em Santa Cruz do Rio Pardo. E por isso que desde o meu primeiro mandato, já logo nos primeiros meses do meu trabalho, eu apoiei o Dr. Tarsílio e apoio o Dr. Tarsílio até hoje. Porque é uma pessoa séria, uma pessoa responsável, um gestor e uma pessoa que fez muito por Santa Cruz do Rio Pardo, pela nossa cidade. Eu sempre fiz isso, eu pensei dessa forma e sempre apoiei. Ele teve uma conversa comigo na minha sala por um tempo de mais ou menos 20 minutos. Nesse dia. E ele determinou que eu protocolasse essa renúncia dele. Ele chegou lá na Câmara conversar com você? Ele chegou lá, estava muito tenso, muito nervoso naquele momento, né? E assim, estava nervoso mesmo, sabe? Alterado. A gente viu que, né, naquele momento, uma pressão muito grande, né? Acontecia muitas denúncias também naqueles dias ali de vereadores, denúncia de pessoas, né, da administração. Havia estourado o caso Feitosa. Exatamente, havia estourado o caso Feitosa. Então somou muita coisa ali negativa naqueles dias ali. Então eu acredito que aconteceu isso. Nós fomos lá, protocolamos juntamente ali com acho que na época, não lembro quem estava junto comigo. Eu acho que o vice-prefeito também, o Benedito, chegou lá. E ele fez de mão mesmo a renúncia? Fez de mão ali. Fez de mão junto comigo. Saiu comigo ali do Legislativo até ali perto da porta. Estava muito nervoso, muito alterado. Você viu que não tinha volta naquele momento? Então, você foi surpreendido? Fui surpreendido. Eu vi que não tinha volta. Naquele momento ele falou que não tinha. Você tentou coagi-lo? Sim. Isso foi por volta de 14 horas, mais ou menos? 1h30, 2 horas, mais ou menos. Por volta de 1h30. O protocolo foi feito ali, acho que uma hora depois dele ter saído. Demorou-se para fazer o protocolo. Naquele mesmo dia, no período da manhã, teve uma conversa por volta de 10h30 na prefeitura, alguma coisa nesse sentido, que isso poderia acontecer? Você participou dessa conversa? Não. Eu não tinha conhecimento nenhum de nenhuma conversa, nenhum
segundo antes do prefeito ir até o meu gabinete, e eu fiquei muito surpreso porque eu não fiquei sabendo de nada, eu posso jurar isso para você, e eu só recebi a informação diretamente pelo prefeito. Eu não recebi essa informação de nenhuma outra pessoa. Ninguém mandou nenhum WhatsApp, você não tá indo aí, deu um problema aqui, porque conta-se, né, quem não sabe, ele teria mandado, ele contou isso até, acho que na entrevista, que ele mandou o pessoal bater lá a renúncia dele, ninguém aceitou, ninguém queria deixar isso acontecer, aí ele falou, então tá bom, ninguém quer fazer, eu faço de mão, e subiu pra Câmara, e aí encontrou com você lá. Então, mas a gente, naquele momento, reunimos os vereadores, né, que deu ali apoio para ele, e eu dei total apoio também. Existia, né, muitas conversas ali né, nos bastidores. Sabe como é que é política, né? Existiam muitas conversas ali, mas a intenção, eu acho que venceu a questão maior, que era manter o prefeito no seu cargo. Foi eleito por Santa Cruz do Rio Pardo pela maioria, né, dos santacruzenses, e ele tinha que ficar na administração, então a gente voltou ele ao cargo aí. E a sequência? Ele protocola automaticamente, né? Não sou de lei, não sou especialista, mas aí o prefeito passa a ser o vice. Você, presidente da Câmara, o terceiro na linha sucessória aí, passa a ser o segundo nesse momento. Você entrou em contato com o vice na hora? Você conversou com o Dito? Não, o vice subiu até o Legislativo. Ele foi até lá? Ele foi até lá. Né? Ali, há poucos minutos, ali, eu acho que o prefeito estava saindo, o vice estava chegando. O Dito estava chegando, ele deve ter tomado conhecimento. E ele chegou com a cara de virei o prefeito ou falou, e aí? Não, ele chegou lá também um pouco surpreso, né? Nossa, mas aconteceu isso e tal. Todo mundo ficou surpreso na hora. Até mesmo os colegas de trabalho naquele momento ficou surpreso, né? Ninguém entendeu nada. Não, ninguém entendeu nada. Então, realmente, foi uma surpresa, acho que para todo mundo. Momento histórico de Santa Cruz do Rio Pardo. Me lembro. Mas que, graças a Deus, né, deu-se a volta por cima aí e a gente conseguiu resolver. Acabou sendo mantido, efetivado no cargo, depois ele volta, todo mundo sabe, tanto é que tá aí, foi reeleito, etc e tal. Tem mais alguma pergunta, Dário? Eu vou pegar o pessoal que mandou aqui. Não, fica à vontade com o pessoal. Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. O pessoal mandando elogio pro Marco Cantor aqui, peraí. Vereador Marcos. Muito obrigado. A Débora Cleito mandou boa noite. Peraí, eu tinha uma pergunta. Ah, não, aqui mesmo. Vereador Marcos do Povo, levanta de madrugada, não tem preguiça. Vai pra Rádio animar seus ouvintes. Quem que é essa manhã? É a Aparecida Freire de Souza. Aparecida Freire de Souza. Um grande abraço pra ela, minha ouvinte, minha amiga. Aparecida, obrigado aí pelo carinho. Um abração pra você e sua família aí. Pô, hora de ali de vaca essa hora aí. Ó, Edné Martins, alguém quer apostar, tá colocando aqui, alguém quer apostar que o presidente vai encostar o catalano e colocar o protegido? Ela que tá dizendo aqui, a Ednéia, não sei. Nem sei quem é o protegido, mas tudo bem. Marcos Cantor, locutor, nota 10. Ó, pra você ver como é que é a política, ó. Você não vai gostar muito dessa, porque, ó, locutor, nota 10. Vereador, nota 0. É democracia. Edné Martins. Edné Martins. É democracia, ela tem todo o direito de falar, né? Sim, lógico. E eu falo assim, eu tive centenas de votos, nem todo mundo pensa como todo mundo. Eu acho que por isso que eu falo, que eu gosto de política. Porque a política não depende de mim, não depende de você, não depende dela, principalmente, não depende do Dário Miguel ou mundo, da minha família, depende de todo mundo. Então, se a maioria achar que o Dário tem que representar, ele vai ser. Se a maioria achar que é você, ele vai ser. Achar que é eu, vai ser. Então, democracia, política, eu gosto disso. Então, não é uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. É a maioria que decide se eu fico, se eu saio, se eu volto ou se eu não volto. Então, não depende de um, não depende de 10, depende da maioria. Já pensando nas próximas eleições, a gente acabou visando um quadro no passado onde teve uma mudança muito grande na Câmara de Vereadores, Sim. né? Nomes aí que vinham há muito tempo acabaram saindo. Marçola, agora, por exemplo. Exatamente, que era o maior nome até então, né? Nunca tinha perdido uma eleição. Nunca. É a primeira. Historicamente, né? Agora, na próxima eleição, você acredita que vai ter uma mudança radicalmente também? Ou permanece os que estão aí? Olha, o Dário, isso aí é aquilo que eu falo, né? É difícil você falar. Eu acredito que mudança sempre tem, né? Se você pegar a última eleição, teve uma mudança muito grande. A penúltima também teve mudança. E principalmente essa última. Essa última mudança foi maior ainda. Caminha para repetir o mesmo passo? Caminha para... Mudança vai ter. Mudança vai ter. Então é difícil você falar. Eu acho que mudança sempre tem. Quando você escuta assim, é a pior Câmara de Vereadores da história. Você como vereador, hoje, o que você tem para responder? Então, eu avalio o seguinte. Quem falou que é a pior Câmara?
Não, você sabe que tem essa conversa. Eu avalio isso. Ele responde, mas quem que tá avaliando? Quem tá falando? Então eu avalio muito isso. Quem falou? Quem fala? Qual o interesse? Então, qual que é o interesse da pessoa? Porque às vezes os que falam são pré-candidatos, né? Querem ser candidato a vereador. Então, às vezes a pessoa tá fora e ela quer uma boquinha, na verdade, né? Então ela quer entrar lá, ela quer ser vereador, ela quer trabalhar numa diretoria, ela quer ser um secretário. Então ela quer fazer parte da política. Então ela quer... Ela acaba não conseguindo pelo voto. Exato, não acaba pelo voto, aí fica criticando durante todo o mandato, fica perseguindo o vereador. Mas também é do jogo, né? É do jogo, claro, faz parte. Às vezes ela fica fazendo crítica, porque às vezes o candidato que ela votou não ganhou, perdeu, né? E às vezes essa pessoa ainda vem pedir as coisas pra gente. E é lógico, a gente como representante de todos, vai atender. Não só de quem votou Exatamente. em você. Então, se uma pessoa dessa mesma aqui falou que eu, vereador, nota 0, eu respeito ela. Se ela estiver precisando de alguma coisa, estiver na minha altura, né, dentro da lei, o que eu puder fazer para ajudar ela, eu vou fazer. Se eu não puder fazer, eu falo, olha, como é o nome dela mesmo? Dineia. Eu vou falar, ó, Dineia, não dá para fazer, né, não cabe, não tá na altura desse vereador para te ajudar. Mas se eu puder ajudar ela, eu vou ajudar. Vereador. Então, democracia isso. Então a gente avalia muito, Dara, respondendo a pergunta, quem foi que falou. Qual que é o interesse dessa pessoa. É isso que a gente essa avaliação que eu faço. Depois da eleição do Bolsonaro, a gente vê um crescimento muito grande na internet. Inclusive, esse programa, pela internet, a gente acaba constatando a audiência que tem. Redes sociais, você como vereador, usa? Eu não usava, nunca usei. Inclusive, na última eleição, nem Facebook eu tinha, né? Nem WhatsApp, nada. Você tinha Orkut? Né? Nada, na verdade. Orkut tinha. Agora eu tenho o meu Facebook, né? Tenho ali os meus amigos que acompanham meu trabalho, que compartilham o meu trabalho. Eu tenho os meus amigos que curtem, né, o meu trabalho. São centenas de pessoas que me apoiam, que estão sempre ali acompanhando aquilo que a gente faz, né? Ali no seu bairro, na sua rua. E isso é muito importante. Eu vejo hoje que a rede social hoje é muito importante. Será que eu nunca trabalhei. Eu sou pré-candidato. Eu acho que dessa vez a gente vai... Você vai começar a fazer vídeo também? Eu já sempre fiz vídeo. Se você pegar o meu Facebook, você vê vários vídeos agradecendo, né? Há tempo já que você faz, né? Esse Facebook eu tenho desde acho que de janeiro do ano passado. Faz um ano e pouquinho. Sempre coloquei aquelas coisas que eu peço. Um negócio interessante aí que pode explicar de repente uma pergunta que eu tenho que fazer até para já encerrando aqui antes de chegar no último quadro. Tá gostoso, viu? Tá bom. Ele começa a falar. Você acorda 4 horas da manhã. 4 horas da manhã. Pedro Donizete, fica tranquilo, ele vai abrir lá normal. Vou trabalhar normal. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Você falou que não tinha rede social, não tinha Facebook na última eleição. E justamente nessa última eleição você teve menos votos. De repente tem uma associação? Tem, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Você pode. Como você explica essa diminuição de votos? Lembrando que você teve menos votos que alguns outros vereadores e você foi só no coeficiente eleitoral, né? A gente tinha o Cristiano Tavares, que teve mais votos que ele, e acabaram não passando pela nova lei. Agora, pela lei antiga, agora mudou um pouco isso. Mudou. Por que você acha que perdeu esses votos? É natural? Eu acho que é o desgaste também de você estar trabalhando na campanha ali, né? E a opção minha foi mais trabalhar no carro de som, rodando ali. Muitas pessoas depois da eleição vieram falar comigo, falaram, nossa, Marcos, eu não tinha, né, o seu número, você não fez visita na minha casa. Então aconteceu muito isso. Eu preferi ficar mais rodando aquele carro de som. Eles não tinham Facebook? Eles não tinham Facebook, então acaba não chegando. Acontece muito isso, André, né, da gente ter amigos e às vezes você não consegue ir até aquela casa. Às vezes num sítio, às vezes num bairro, às vezes você vai num outro bairro. Então aquela musiquinha do Marco Cantor não vai acontecer na próxima eleição. Nem como, né? Nem como. Aquilo não vai mais, nem pode. Nem pode, cara. Nem pode mais. Como é que você vê essas mudanças? Essa questão partidária? O partido tem que ter um X de votos? Eu acho interessante. O cara pode ter 1000 votos aí, não sei. Eu acho interessante. Eu acho legal, porque tudo que você conseguir para melhorar esse sistema político... Você está enxugando os partidos, exatamente, né? É bom. Já fortalecer alguns e matar os outros menores. Sim. Hoje, eu vejo assim, a nossa população é muito consciente. As pessoas, ele tem conhecimento daquilo que ele quer. Então não adianta você falar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu resolvo isso, eu resolvo aquilo. As pessoas acompanham o trabalho. Eles enxergam, né? Enxergam. Então não tem esse negócio. Eu acho que hoje acabou esse negócio. A pessoa vai votar naquele cidadão, naquele por causa disso. Não. A pessoa sabe o que ela quer, ela conhece o seu representante, é democracia. A gente também respeita isso, que é mais importante. Então acho que não tem esse negócio aí de falar, não, né, esse é aquilo, é esse. Eu acho que tudo o que aconteceu, essa alteração que teve política aí nesses últimos anos, essa
essas regras, essa questão dos partidos, eu acho que isso vem também para somar e vem para ajudar. Antes de partir para o último quadro, para a gente encerrar. A questão da política. Eu vi aquela foto do Severo no gabinete, Severo, Joel, você lá na história do cheque, e me lembrei um momento aqui. Uma questão que o pessoal batido da área vai se lembrar. Reza a lenda de bastidores que, num certo momento da relação governo Tacílio e você, vereador, deu uma estremecida de você e o prefeito. O prefeito não estaria demorando para atender umas obras que você pedia, uma coisa assim, e houve lá um racha, mas deu uma estremecida. E o que acabou ajeitando todo esse meio campo foi uma reunião na chácara do Severo, onde ele que intermediou isso, ele foi o pacificador, ele uniu as duas pontas, e foi feito um compromisso. O prefeito selou um compromisso com você. Isso eu tô falando que a gente sabe de bastidor. Você confirma isso? E qual foi esse compromisso que a partir dali a coisa fluiu novamente? Vocês perguntam tudo mesmo. Que inclusive, só para apimentar um pouco mais, teve dado momento dessa conversa lá na chácara do Severo que o senhor, Marco Cantor, acabou se exaltando com o prefeito, ficou bravo, falou um pouco mais alto. Ali tava mas discutiu sadiamente, depois acabaram se acertando. Teve essa conversa, mas... E qual foi o compromisso? Eu quero saber. Eu, na condição de vereador, a gente procura sempre atender, fazer aquilo que a nossa população pede, né? Então, você quer ser atendido. O vereador, ele é o para-choque, né, da nossa população. É o primeiro que É o primeiro. Em questão de município, em questão de estado, enfim, a gente está ali e a gente procura, né, sempre estar levando os pedidos e é claro que a gente fica muito satisfeito quando isso é atendido. Às vezes, o vereador ele não consegue ser atendido, mas também não é culpa do prefeito. Porque é aquilo que eu falo, são muitos, né? A cidade, as benfeitorias, coisas que as pessoas planejado, pedem. né? É planejado. Tem coisas que a gente não consegue mesmo. Não consegue resolver. E a gente leva isso até a pessoa que pede, ela não tem como fazer e tal. A gente acaba explicando. Mas essa questão de momentos tensos dentro da política é natural isso aí. Mas teve confirma que teve esse momento? Teve esse entre aspas, não, sim, a gente já teve algumas... E a reunião com o Severo lá, o Severo foi o pacificador e teve um compromisso? Então, vamos conversar então. Não, dentro da política, o André, e as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, é natural isso, você se discutir, você em determinados momentos a conversa é um pouco mais calorosa. Mais ríspida. Mas lógico, isso é dentro do legislativo, dentro do executivo, é secretário, é diretor, é prefeito, é vereador, é funcionário, é normal isso. Por quê? Porque todo mundo, nós queremos o quê? Queremos o bem para Santa Cruz. Nós queremos ser atendidos, a gente quer que as coisas aconteçam, né? Então, em determinado momento, acho que dentro da política, nem todo mundo pensa igual. Então, de repente, tem um pensamento que é de uma forma, outra de outra, então você acaba ali se discutindo. Mas toda discussão, eu acho que se é pro bem da cidade, acaba sendo boa, acaba se resolvendo, isso que é mais importante. Ele rodou e não falou do compromisso. Eu quero saber se teve um compromisso com o prefeito. Isso foi atendido, né? Eu sempre tive um compromisso com o prefeito. O compromisso meu com o doutor Tacílio, eu sempre apoiei. Por quê? Porque o doutor Tacílio é um prefeito que sempre administrou a nossa cidade muito bem, né? É um ótimo gestor, e sempre teve o meu apoio. E eu vou continuar apoiando até o final da administração. As pessoas às vezes falam assim, mas olha, nem tudo a gente consegue. Dentro de uma cidade como Santa Cruz do Rio Pardo, foi feito muitas e muitas melhorias. Alguma coisa você não consegue 100%, mas eu considero assim um prefeito que fez bastante pela nossa cidade, sempre teve o meu apoio. Discussão. Não foi só essa, nós tivemos várias discussões, eu e o prefeito, mas nós discutimos para melhorar a nossa cidade, a nossa Santa Cruz, para atender a nossa comunidade. Ele entendeu, eu também entendi, muitas vezes ele falou, muitas vezes eu falei, e acho que é isso. Então eu acho que o importante é que a gente sempre teve respeito e sempre apoiei e vou continuar apoiando. Duas situações diferentes, vereador. Você, em alguns momentos, entre aspas, foi chamado na Câmara de Vereadores pelo Edivaldo, professor Edivaldo, que hoje faz parte da sua base, como rato de gabinete. Você lembra disso, André? Porque estava ali olhando e tal. Hoje, como que é o seu convívio com ele? Porque está nesse grupo. E o Severo, quando eu participava do grupo de vocês, o Severo é natural, uma pessoa do bem, né? Gosta de estar sempre reunido, confraternizações, enfim. Como que foi essa mudança para vocês? Porque o Severo, ele continua sendo essa pessoa. De repente, vocês, pela política, acabam se distanciando. E pela política também, como que foi a recepção, principalmente do professor Edivaldo? Justamente, era um desafeto seu na Câmara de Vereadores. Só colocando que não tem distância, pelo menos comigo, entre os meus colegas que trabalham lá na Câmara.
Entendeu? Eu converso com todos eles, converso com o Severo, converso com o presidente. Mas antes você poderia ir na chácara do Severo normalmente, hoje não vai. Sim, sim, por quê? Porque ali era um grupo, a gente estava sempre junto, as ideias. Então acaba tendo ali desvios, né, de pensamento, de ideia. Tem um grupo, tem outro grupo. Então, dentro da política e democracia, mas existe também o respeito. Respeito com seus colegas, respeito com o seu trabalho, respeito com o trabalho do seu colega, o vereador, né, o seu colega do legislativo. Então existe muito isso, o Dário. A questão de rato de gabinete, como foi colocado lá atrás, eu posso responder com muita tranquilidade. Não tenho nada contra o Edivaldo. Você nunca tirou satisfação com ele? Nós somos amigos. Não, imagina. Somos amigos, porque o que acontece é o seguinte. O vereador recebe lá, as pessoas pedem para o vereador determinada situação e o vereador vai pedir para o prefeito. Faz uma indicação, faz outra indicação e é natural. Às vezes um vereador tem 3, 4 indicações, outro vereador não. Eu sou aquele vereador que não faz muita indicação. Eu já vou direto no secretário. Ô secretário, dá para fazer? Se não der, eu vou lá e explico para a pessoa. Prefeito, dá para fazer? Dá para fazer. Vamos fazer. Não dá para fazer? Eu vou lá e falo, não dá para fazer. E na época, eu me lembro disso, que foi no meu primeiro mandato, acho que foi no primeiro ano ali, eu ainda não tinha muita experiência. Você está começando ali, né, tá entronzando ali junto com o pessoal, tal, né, buscando mais informação e tal. E aconteceu isso. Eu acho que foi um momento, né? Isso é passado. Não tenho nenhum problema com o Edivaldo, pelo contrário, respeito ele. É uma ótima pessoa. Já está no seu 4º mandato, sempre fez um bom trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo, professor Edivaldo. Sempre teve o meu respeito. Eu acredito que isso que é muito importante e vai continuar tendo. Então eu acho que isso já é passado. Nós passamos uma borracha em cima disso, como se diz, né? E eu não tenho nenhum problema com ninguém. Então, conforme fala o Diego Singolano, nosso companheiro jornalista, que certamente está nos vendo, você compraria um carro usado do Edivaldo? Essa é minha. Não, vamos mudar então. O Edivaldo compraria um CD do Marco Cantor? Ô, Edivaldo, se você tiver aí, você tá vendo, né? Ó, 2 aqui, viu? Compraria, não teria problema. Pra você comprar um carro, você vai ter que ver se o motor tá bom, tá? O motor tá bom, Edivaldo? Tá, deixa eu ver. Tá bom, tá. Então não tem problema, serve pra mim. E ele compra o seu também. Claro, sem problema. Tá certo. Ó, só pra gente registrar, antes de passar pro último quadro aqui, o João Ferreira deu mais uma aqui e falou o seguinte, ó, naquela questão da Câmara, a opinião dele, vamos lá. Igualzinho ele escreveu. Não sei se essa é a pior Câmara, mas certamente ele, que é o senhor, não sou eu, é o pior vereador da Câmara, valendo troféu. Teve esse negócio de troféu também. E sem mimimi, por favor. Opinião aí do glorioso João Ferreira. Opinião também da Suedeni. Severo, marcou até o Severo aqui, o Severo Luciano, né, no Facebook dele. É o melhor, na minha opinião. Registrado também a participação da Suedeni aqui. Pode participar à vontade todo mundo. Dário, vamos partir para o final, então, do nosso... Você quer responder o João? Mas claro, sim. Pode, à vontade. Aí que tá, é democracia. Então ela acha que o vereador A é melhor, o vereador B é melhor, o C. Então isso é democracia, eu respeito. Isso que é importante. Em questão aí desse outro cidadão que você acabou de falar aí, sim. Ele vive nas redes sociais, parece que não trabalha, né? Todo lugar que você entra lá no Facebook, ele tá lá, tá questionando isso, nada tá bom. Tudo que faz na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo não tá bom. Por que ele não faz, então? Né? Nunca fez, já teve oportunidade, porque já foi funcionário público por muitos e muitos anos. Não mama na teta hoje, então fica aí no Facebook fazendo graça. Né? Sai candidato a vereador, ganha primeiro, e aí você pode questionar, você pode falar. Então é fácil criticar, mas não fazer. Então critica, mas não faz. Teve oportunidade, nunca fez. Então pensa assim, respeito ele, não tenho nenhum problema, entendeu? Só que, tipo assim, ele fala o que ele quer e também escuta o que ele não quer. Então eu acho que primeiro para você falar, você tem que fazer. Faz primeiro, depois você faz. Então só sabe criticar, nunca fala. Tudo que faz tá ruim. Por que quando ele era funcionário público ele não fez melhor? Nunca fez melhor. Hoje a cidade não presta, tá tudo ruim, nada presta, não tem vereador, não tem nada. Então é bem por aí. Criticar é fácil. Filho, põe a mão na massa, faz, trabalha, sai da rede social, vai fazer alguma coisa. Parece que não trabalha, fica o dia inteiro aí falando mal dos outros, falando mal de administração, falando mal de vereador, entendeu? Então é assim. Eu não, graças a Deus, levanto 4 horas da manhã, viu, senhor? 4 horas da manhã eu levanto, tem emprego, viu? Trabalho, sou vereador, trabalho, mas eu respeito o senhor, democracia, como eu sempre falei. Melhor assim. Só pra falar que ele falou que não sai da rede social, o Priscila também não sai da rede social o dia inteiro trabalhando. Trabalhando. Mas tem que trabalhar
mais. diferente, Porque essa trabalhar. empresa tem que crescer mais, Olha, cada vez mais. ele falou que tem que crescer a empresa e trabalhar mais. Você. Isso aí, não é mais. Mas falar pra Priscila que eu vou fazer desavença aqui. Deixa Olha quieto, só. isso aí não mexe com isso aí. Vai depender. Vamos partir pro final do nosso programa aqui. Vamos Um lá. abraço lá pro Doni de Oliveira, que mandou uma boa noite pra nós. Boa noite, Doni. Vamos lá pro último quadro, que é o quadro de 0 a 10. Eu falo o nome, você dá a sua nota de 0 a 10. Fechou? Combinado? Eu posso responder e posso não responder, né? Não, pode. O pessoal tá vendo Beleza. lá, ó. Não, beleza. Respondeu, o problema é teu. Vamos Eu lá. Não quero nem saber. Vamos Só lá. tá com fogo e deixa a coisa... Deixa a coisa pegar fogo. Vamos né? lá. Joga gasolina, mano. Primeiro nome de 0 a 10, Marco Cantor. Psyu. Não vou me manifestar. Eu acho que é quem decide a nossa população. Psyu teve representando aí a nossa cidade por 2 mandatos? 2 mandatos ou 1? 2 mandatos, né? Eu acho que foi 2. Foi 2 mandatos? Foi 2. Eu acho que foi 2. Foi 2 mandatos. Sim. Foi 2 mandatos, né? Foi 2 mandatos. Então, a política é assim. A nossa comunidade, o nosso povo dá a resposta. Então, não sou eu que vai dar nota para ele. Eu acho que a nota vem da nossa comunidade, vem da nossa... Você não dá nota da nossa- nenhuma, então? Não vou dar nota Mas nenhuma. tem? Tá, beleza. Vai falando aí. O PSDB de Santa Cruz do Rio Pardo. Lembrando que você fez parte, você acabou saindo. A nota de 0 a 10 pro PSDB Santa Cruzense. Também não vou dar nota. Nada? Não. Ah, mas o senhor vai... Não, tô... Ele vai dar nota musical depois. Nota musical. Pode ser nota musical. Fá sustenido, Sol, Lá maior, Si menor. Hoje em dia eu prefiro nota de dinheiro, que é melhor do que nota musical. Vamos lá. De repente eu dou nota no nome. Vamos ver, de repente você vai falando os nomes, eu dou nota no nome. Então vamos lá, vou falar um nome agora então. Você tem que dar uma nota pra mim. Paulo Pinhata. Também não vou dar nota. Ah, mas tá complicado, né? Como é que faz, Dana? Vamos ter que mudar o quadro. Você tira o chapéu, vai ter que pôr. Porque não dá nota pra ninguém, pô. Ele vai tirar o chapéu daí, né? Cabe à nossa população julgar, ô André. E Tá bom? às vezes o silêncio fala mais. Exatamente, você falou tudo. Sabe você. Tá bom. Murilo Costa Sala. Mesma coisa, pensa da mesma forma. Mas nem de 0 a 10 tem que dar uma nota, né? Não vou dar nota. Você vai ganhar o prêmio Barsola, hein? Em cima do muro. Todo mundo- o pessoal sabe que eu não fico em cima do muro. Então tá. Olha, ele vai querer nota. Quer ver? Otacílio Parras Assis, 0 a 10. Vou dar nota. Eu vou dar 10, prefeito. 10. Vou dar 10. Porque o nosso prefeito, na condições de político da nossa cidade, ele é gestor, fez um ótimo trabalho, passou por muitas e muitas dificuldades, muitas e muitas denúncias e hoje está aí. Até agora, nenhum processo. Então, não é fácil. São 2 mandatos com sucesso. Mudou a história da nossa Santa Cruz do Rio Pardo, vem trabalhando, vem fazendo. Eu acho que Santa Cruz hoje está de parabéns. Nós sabemos que existe aí, de nível de estado, de nível nacional, uma dificuldade muito grande. Santa Cruz do Rio Pardo nunca passou por problema seríssimo. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, o prefeito Hortacílio conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer uma boa gestão. E a gente está terminando aí o seu mandato e eu só tenho que dar aí os parabéns para ele, dar uma nota 10. Então não tenho... Você é daqueles que falam que, aliás, cada vez a gente tem muita gente que já passou por política que fala isso, que o prefeito Tacílio é o principal prefeito da história de Santa Cruz. Você põe assim também? Concordo. Você assina embaixo? Com certeza, assina embaixo. Assina embaixo. Então, opinião aí do Marco Cantor, não é minha, eu tô falando aqui. Tá No falando. tanto que desde o início do meu mandato, né, no primeiro mandato e o segundo mandato também sempre apoiei. Discussão política sempre tem, pro bem, né, para se resolver as coisas da melhor forma possível. Até teve um acordo lá no Severo, né? Você fez um acordo com ele, né? O que foi isso? É que você falou Qual agora foi o há pouco, compromisso? Severo, Você falou que compromisso teve lá que você Qual o compromisso que ele assinou com você destacou lá? agora há Você pouco. lembra? Do Severo? Lá na chácara do chácara Severo? que- Não, teve um compromisso, né? não tô lembrado. O compromisso, ô André, eu vejo assim, ó. Quer arrancar de- Não vai arrancar nada. Não vai arrancar nada. O compromisso é de trabalhar junto para nossa cidade. Esse é o compromisso. Lá na Foi chácara. assim que vocês deram o dedinho? Sim, claro. Vamos trabalhar para a Santa Cruz merece o melhor. O prefeito sempre deu o melhor. E a gente procura dar o melhor também, é isso e ponto. Então, beleza. Tem mais aqui. Acabou não? Ô, Acabou não. Vamos lá, não, tá gostoso, vamos Tá lá. bom, tem mais alguns nomes aqui. Eu quero a sua nota de 0 a 10. Não vai muretar, Mauro. Não vai... Mas o vídeo só dá like. Vou dar uma marretada. O vídeo Vamos lá. só dá like, curtido, compartilhamento, que é o que a gente gosta. Bastante curtido, Quando bastante você- compartilhamento. É, Que quando você dá bacana, nota, que é negócio legal. é o barulho. Então vai Legal. lá. Eu quero a sua nota de 0 a 10 para Luciano Severo. Mantenho o mesmo pensamento. De 10? Quanto Não você- vou dar nota. Ah, não vai dar nota. Eu vejo assim, ó, legislativo. Eu sou vereador, né? Represento a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, dentro do legislativo ao qual eu faço parte, eu não vou dar nota para nenhum vereador. Cabe à nossa comunidade, cabe à nossa população julgar cada um de nós.
Eu acabei de falar que sou pré-candidato. Nós temos mais outros pré-candidatos também lá. Ou todos eles, ou então quase todos. Então, nesse momento, eu vejo assim. Eu acho que quem dá a nota é o povo, é a população, e não eu. Até agora você... Faço parte desse grupo. Até agora você não deu nota para ninguém, exceto o Otacílio. Então, nesse raciocínio aí, não quis dar nota para o Murilo Sala, um possível pré-candidato a prefeito. Não deu o PSDB. Não, mas a minha linha é somente para os dois. Tá. Luciano Severo e o Diego Singolani, secretário de Saúde. Ele ia pautar o programa agora. Você viu só? Depois vai dar uma nota. Eles vão brigar aqui. Bom, vamos por parte. Lá no início do primeiro mandato meu... Você vai dar nota para ele? Vou dar uma nota para ele. Não vou dar nota para ele, vou falar da pessoa dele. No início do primeiro mandato meu, nós tivemos um problema com aquele outro secretário, não me lembro mais o nome dele. O senhor denunciou ele. Denunciei. Daniel Guarido. Eu fui um dos vereadores que denunciou ele, que comprou uma briga muito grande na época. Saúde, né? Secretário de Saúde. Oriense, né? Não atendia vereadores, não atendia bem a nossa população. Era de Ourinhos? Eu acho que sim, não me lembro mais. Professor, ele deu... Não me lembro mais. Então, a dificuldade era muito grande. Tinha um cargo no Estado. Exatamente. E tinha problemas que tinha cargo em outras cidades também, não lembro, na época, não só na nossa cidade, mas em cidades da nossa região também. Aí foi aquele tumulto todo e tal, eu fiz requerimento, pedindo informação. Até alguns colegas de trabalho falaram, nossa, mas o secretário de saúde e tal. Eu acho que foi uma questão muito certeira naquele momento que eu fiz, que foi aqueles requerimentos pedindo informação e tudo mais. Por isso que, naquela época, o prefeito chamou o Diego, secretário de saúde, que é uma pessoa que tem uma competência muito grande, que fez um ótimo trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo como secretário de saúde. É uma pessoa que eu sempre, na condição de vereador, quando procurei informações, ele está pronto para passar essa informação, se preocupa com a saúde da nossa cidade. A gente sabe que dificuldade sempre tem mesmo, porque o Estado não assume o seu compromisso na saúde e acaba sobrando para o município. Santa Cruz do Rio Pardo gasta milhões por ano em questões de cirurgia, medicamento de alto custo, que não é de competência do município, mas sim do Estado. E o Estado acaba não assumindo esse compromisso, e quem acaba assumindo essa responsabilidade é o município, é o prefeito, e o secretário desenvolve isso muito bem. Então, eu falo assim, eu fico muito feliz em saber que eu fui um dos responsáveis pelo nosso secretário de saúde, Diego, que está aí hoje na secretaria. Logo ele merece a nota? Olha, como eu não dei nenhuma nota para o Legislativo, certo? Sim. Porque eu represento o Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo para vereador. Mas como secretário de saúde, o Diego, eu dou um 9 para ele. Ele é um ótimo secretário. Desenvolve muito bem o seu papel, desempenha muito bem na nossa cidade. Então, eu falo que perfeito ninguém é. Não é porque o sistema hoje é muito difícil, as coisas são complicadas, dinheiro é curto. Mas o Diego fez um ótimo trabalho como secretário, está fazendo um bom trabalho, e a gente tem que reconhecer isso. Então, não vou dar nota para o Legislativo, porque eu represento a nossa Câmara de Vereador. Entendeu? Eu sou vereador também, então cabe aí a nossa população julgar. Agora, se você perguntar, você perguntou do Diego, se você perguntar também aí de um outro secretário, eu vou estar falando, eu vou estar dando nota. Dou nota para o prefeito, dou nota para o secretário, não dou nota para o vereador. Então tá, então vou ter que... O Dário já falou do Diego, que ele estava na minha listinha aqui, já respondeu. Eu tenho mal nota de um vereador, mas é um vereador diferente, porque passou pelo executivo. Eu queria saber a nota que você daria para Maura, que foi ex-prefeita, eu subi com ela no palanque. Gosto muito da Maura, né? É uma amiga. A Maura, eu tive a oportunidade de trabalhar uma época com ela como prefeita, sempre respeitei. A Maura também fez um ótimo trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo. Gosto muito dela. Não vou dar nota por uma questão de respeito. Como eu falei, a Maura também está no Legislativo, também é vereadora nesse mandato. Então também não vou dar nota. Como assim não dei nota para nenhum outro vereador? E para o Edivaldo? Não dou nota também para o Edivaldo. Não dou nota para nenhum vereador. Então, bom, já que ele não deu nota para vereador, a gente acabou a lista aqui. Tem mais. Quem tem mais na lista aí? Puxa a lista aí. O Dário perguntou durante um dos quadros aqui, e ele falou imprensa. Eu vou querer essa nota para a imprensa escrita de Santa Cruz do Rio Pardo. Imprensa escrita de Santa Cruz do Rio Pardo.
Olha, a imprensa escrita, parte da imprensa, eu vou dar nota. Acho que não compensa. Se você der 2 notas, eu divido por 2, dá a média daí. Não vou dar nem nota, viu? Parte da imprensa, vou respeitar. Não vai também? Não vou respeitar. Então tá bom. Então, eu quero saber a nota. Ele falou que não é nota para vereador, ele vai ter que correr então, isso aqui. Deixa eu fazer uma pauta. Eles não param. Então vai, Dário. Uma pauta. Vai você então, vai. A nota para Cláudio Gimenez. Para Cláudio Gimenez. Olha, o Cláudio Gimenez, quando assumiu o trabalho dentro da Codesan, Dário, ele fez um bom trabalho lá dentro, ali na sua gestão ali, entendeu? Teve vários problemas aí juridicamente, né? Quem julgou isso ficou na mão do Ministério Público, está na mão do Ministério Público, eu não tenho conhecimento de como está o andamento de tudo isso, mas dentro da Codesan lá, por um bom período, o Cláudio Gimenez fez um bom trabalho lá. Tá certo. Não deu nota. Então eu quero a nota de Marco Cantor para Marco Cantor. Não vou dar nota para o Marco Cantor. Cabe aí a nossa população dar nota para o Marco Cantor. Nem para mim, nem para mim. Marco Cantor, que coisa de louco, hein, rapaz? Quem diria? Se você perguntar nota para secretários, eu dou. Menos para vereador. Quebrou meu quadro de grandão. Mas tá bom, tá valendo. Agradecer a presença do Marco Cantor. Não, antes do agradecimento tem o violão, tem a música. Não. Que vai cantar. Você vai fazer primeiro? Eu faço. Vai cantar sim. Mas é desafinado, não tem, não, mas não tem problema. Quem canta, se o André fazer primeiro, eu faço segunda. Vamos fazer. Não, então, enquanto ela pega lá o violão, que não sei se está afinado o violão, tem que ver isso aí. Porque não deu tempo de afinar. Ó, o pessoal mandou aqui só para registrar. Se o Marco começar a querer responder, vai virar um. O João Ferreira falou que tem processo, sim, esqueceu do cheque, esqueceu do processo do prefeito. Não sei. Acho que é falando que o prefeito não tem. Ele trouxe violão mesmo. O prefeito não tem processo. Aí o pessoal falou aqui, ó, ele tá em cima do muro nas notas. Aí a Dinéia falou, o povo vai dar nota nas urnas. Pode ser. Fala pra gente descansar, vai. Beleza. Fez umas 10 perguntas, daqui a pouco ele vai querer vir aqui ser entrevistado. Mas então fazer uma entrevista comigo. Especialmente pro João. Pelo amor de Deus, deixa. Vamos cantar. André, você manja, vai fazer a segunda pra você. Vamos cantar. Se eu for pedir, né? Mas não vou pedir. Ele não sabe. Ele sabe o dia. Fala na primeirinha em telefone mudo, qualquer outra música. Vai lá, acho que nós sabemos junto, vamos. Vamos fazer o Marco Cantor cantar. Vou fazer a segunda voz. Quem não viu? Fazer em mim. Eu não sei se eu vou conseguir. Peraí, deixa eu aumentar o volume, que eu tô mais longe do microfone. Vai vendo, olha só. Olha a situação. E depois eu vou ter que parar. Como é que eu vou sair do ar depois? Eu não sei, meu irmão. Então vamos tentar. O Dar Miguel inventa essas coisas. Vai. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cantou, né? Quem disse que o Marco cantor? Aí, ó. Já cantou mais que o Marrone na carreira inteira. Agradecer o pessoal que esteve conosco aí, então, final do nosso Fechando a Conta. Agradecer ao Marco, Dário Miguel e todo mundo que esteve plugado com a gente. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Dário. Você. O pessoal que está junto com a gente, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Olha, foi muito bacana, foi muito gostoso. Né? Muito obrigado. Então fica o convite aí, vamos trazer mais vereadores aqui durante aí o processo todo do ano. A gente sabe que tem a questão eleitoral. Todos os vereadores. Vamos trazer e queremos trazer também os candidatos, pré-candidatos a prefeito de Santa Cruz. A gente vai trazer aqui com certeza. Querendo participar é o Juninho Souza. Não, mas é só os vereadores, né? Não, mas é um possível pré-candidato. Se eu abrir para um que não é eleito, que não está eleito, eu vou ter que abrir para 70. Aí vai complicar. 70. De todo modo, aí, obrigado a todos vocês. 30 mil. Obrigado a todos vocês aí. E amanhã tem mais aqui o nosso programa a partir das 6 da tarde, nosso F5. Eu, Dona Priscila, ao vivo com você. Abraço a todos. Valeu. Deus abençoe a todos. Aconteceu. Você fica...